Que droga! Eu perdi. Eu não acredito. Eu perdi. Ah, sim. Esse foi um dia excelente. Trabalhando até tarde? O que você quer? Ah, eu não quero mais nada de você. Você já me deu tudo, praticamente. Eu só estou aqui pra apreciar a vista, antes de tudo isso virar meu. Afinal, depois que eu descobri o seu segredinho e peguei seus equipamentos, eu me tornei mais poderoso que qualquer um nessa cidade. Você me deu a chance de conquistar mais poder do que eu jamais tinha sonhado. E agora, me colocou no topo. Não, você não está no topo. O que você quer dizer? Bom, as coisas não são tão simples assim. Quer dizer, claro, você pegou os meus equipamentos e ficou um pouco mais forte, mas isso não é o bastante. Estou ouvindo. Veja bem, para haver um topo, deve haver uma hierarquia a ser respeitada, com aqueles que estão abaixo respeitando quem estiver acima. E, nesse exato momento, já existe alguém nessa hierarquia com poder suficiente para ditar as regras do jogo e fazer as coisas do seu próprio jeito, segundo seus ideais do que considera certo e errado. Se é que você me entende. Entendo. Então, se esse for o caso, eu terei que esmagá-lo. Afinal, há alguém mais digno de poder do que eu? E, não se preocupe. Você poderá ter a honra de ser meu assistente no final. Como quiser. E aí? Quando eu terminar com o Homem-Aranha ADV, ninguém mais vai poder me impedir. Cara, que dia. Oi, tudo bem? Sou eu, seu amigo de sempre. Você sabe. E cara, eu tô tendo um dia daqueles. E ainda nem deu meu dia direito. O que aconteceu? Relaxa, eu vou te contar. Bom, pra começar, a gente teve aquele tumulto na praia. Colher, eu não sou uma pessoa ruim. Tem razão. Você não é uma pessoa ruim. Você só tem cara de mal. Mau caráter, só se for. Qual é, cara? Você tentou vender água pro mesmo vendedor que você roubou. Ok, eu admito que essa foi uma ideia de imbecil. Que letra feia. Aquela briga no metrô. Dr. Chuck Holder, por favor, me escuta. A sua mulher não te traiu. Você não é corno. Elas são todas iguais. Não. E... aquele incidente no centro. Ah, que bom que você apareceu. Oi, eu fiquei sabendo que roubaram um museu e que foi um tal de Debi Lloyd. Eu não entendi muito bem. O meu nome é Metanoid! Eu pensei que fosse um assalto. E era, até virar um resgate. Ai meu Deus, ele tá com um refém? O quê? Não, eu não sou de Belém, não! Não. Na verdade, o dia até devolveu o que ele tinha roubado. O problema mesmo
É ele. Como assim? Bem, é que o traje é novo e eu não sabia que tinha que carregar antes de usar. E também, talvez eu não tenha pensado nisso direito. E eu acho que eu tenho medo de altura. Tá legal, eu vou te tirar daí de cima. E esses foram só os que eu me lembrei, tá legal? Eu tô começando a achar que eu sou um para-raio de maluco. Ai. Mas enfim, bora falar de alguma história do Homem-Aranha pra gente descontrair, né? Onde é que a gente parou mesmo? A gente falou de algumas histórias do Steve Ditko com o Stan Lee, algumas do Romita, umas outras isoladas, as piores histórias, a saga do clone. Ah, a saga do clone, é verdade, né? Saga original do clone. Então bora entrar de cabeça nos anos 80 então, e falar nos vilões mais infames do Homem-Aranha, o Duende Macabro. Esse vilão tirou muita polêmica naquela época, sabia disso? Então fica aí que a gente vai falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje, mas só depois da abertura. Ah, cara, o Duende Macabro. Esse é um nome que costuma trazer alegria pra uns e raiva pra outros, já que esse cara rendeu praticamente uma saga só dele e engatou toda essa onda de ter variação de Duende pra tudo. E se você achou a saga do clone original meio doida, então é bom você pegar uma camisa de força e se internar num hospício pra quando terminar essa aqui, já que por mais biruta que fosse a saga do clone original, pelo menos ela era curta e se passava só no título The Amazing Spider-Man. Já essa saga do Duende Macabro começa na edição 238 e termina na 289, dando mais 50 edições. E isso só na Amazing, porque depois da saga do clone original, deram mais um título pro Homem-Aranha, que foi o Peter Parker The Spectacular Spider-Man, que complementava as histórias do título principal com algumas outras edições, assim como no título que eles também iriam lançar em 1985, Web of Spider-Man, que também contribui para essa história. E meu Deus, quantos títulos o Homem-Aranha tem? Então, para não deixar vocês perdidos na história, eu vou ter que te passar o contexto. E eu também recomendo que vocês vejam os dois últimos vídeos do canal, A Morte da Tia May e Nada Pode Deter o Fanático, para caso queiram mais informações. Dito isso, simbora! Após a saga do clone original, o Peter e a Mary Jane começam um curto relacionamento, que acabou depois do Peter pedir a Mary Jane em casamento, e ela recusar e deixar ele. Nessa época também, o Harry sai da clínica e volta a estudar na universidade. Ele começa a sair com a Liz Allen, eles se casam, ele luta com o terapeuta dele, o Barton Hamilton, que ficou maluco e virou o Duende Verde, que acabou morrendo. A Betty e o Ned se casam, o Jameson vai atrás da doutora Marla Madison para construir um novo Esmaga-Aranha, e no fim eles acabam saindo. A Tia May vai parar em uma casa de repouso, o ladrão que matou o tio Ben volta, e ele morre. O Peter começa a dar aulas na universidade em Paris State, e ele começa a sair com a Deborah Whitman, que gosta dele, mas depois dele vacilar com ela várias vezes, ele tenta ir atrás, mas ela já tinha seguido em frente e tava com um outro cara chamado Biff Rifkin, que era um amigo de infância, mesmo que ela ainda gostasse do Peter. E como ela sofria de esquizofrenia, ela começou a achar que o Peter era o Homem-Aranha, e como ele se sentia culpado por tudo que ele já tinha feito com ela, ele foi até a casa dela e revelou que ele era o Homem-Aranha, mas ela achou que era só uma brincadeira que ele tinha feito pra ela entender o quão boa era essa ideia dela, e depois ela acabou indo embora da cidade. A Gata Negra surge, morre, volta, morre mais uma vez. A Tia May fica noiva do Nathan Lubensky, que ela conheceu na casa de repouso. O Homem-Aranha conhece a Madame Teia, enfrenta o Fanático, e nisso a Madame Teia vai parar no hospital. O Peter deixa de trabalhar como assistente de laboratório na faculdade pra ajudar a Tia May a abrir uma pensão pra idosos na casa dela. O Tarântula volta e ele acaba se transformando em um monstro tarântula e acaba se matando. A Gata Negra volta e a gente descobre que na verdade o Dr. Octopus tinha mandado sequestrar ela pra ela roubar um detonador de uma bomba de nêutrons do Rei do Crime. Eles acabam lutando com o Otto e o Homem-Aranha arranca os braços mecânicos do Dr. Octopus, que pra ele foi como se tivessem realmente arrancado membros reais dele. E nisso aí a Felicia acaba sendo fuzilada e é levada ao hospital à beira da morte. E o Peter ainda teve que fazer provas finais da universidade horas depois disso, no mesmo dia. E quando ele terminou, ele foi correndo ver ela no hospital, que acabou sobrevivendo, assim dando início a um relacionamento amoroso desses dois. Resumo da ópera: esse não é um período tão bom na vida do Homem-Aranha, já que praticamente todo aspecto da vida do Peter tá em frangalhos, seja na questão de relacionamentos amorosos que acabam não sendo tão duradouros e saudáveis, seja nos estudos com ele reprovando e as suas notas caindo na universidade, ou seja na sua vida de super-herói, que consome boa parte do seu tempo e piora sua situação ainda mais, deixando ele praticamente sem saída dessa situação deprimente. E agora que eu já expliquei o contexto, vamos pra história em si, que começa com o Peter junto da Tia May e do Nathan Lubensky, com eles terminando de assinar os papéis para legalizar a pensão de idosos da Tia
Tia May. Enquanto Peter imaginava qual seria a reação dos velhinhos ao descobrir que o Homem-Aranha cresceu ali. Eu acho que não seria uma das melhores. Porque imagina, você sendo uma pessoa idosa que só quer aproveitar os últimos anos da sua vida. E aí você descobre que a casa em que você tá morando cresceu um super-herói, que é cheio de super-vilões, que querem descobrir quem ele é e onde ele mora pra poder matar ele da pior forma possível. O que? Não parece agradável pra você? E depois de ele resolver essa papelada, eles resolvem dar um passeio, que é interrompido por um cara dando fuga na polícia. Então Peter larga os véi ali e vai atrás dos meliantes, que nem nas missões do Aranha da Insomniac. Só que aqui os bandidos é barbeiro mesmo e bate com tudo no poste. E um desses caras sai voando. Tá achando que cinto de segurança é enfeite, filhão? Então o Homem-Aranha começa a perseguir esse cara que saiu voando. Só que o brother tem mais preparo que o Batman e solta uma bomba de fumaça e acaba escapando por um bueiro. E como o Aranha já tinha pego os outros bandidos, ele achou que tava de boa e talvez a polícia pudesse pegar o cara que escapou depois. E eu aposto que esse brother que escapou deve estar pensando, pô, fugi do Homem-Aranha pelos esgotos, sou foda. Mal sabe ele que agora ele tá no território das tartarugas ninja, irmão. Só que o que o Homem-Aranha não sabia era que esse cara acabou encontrando um esconderijo do Duende Verde. Não é à toa, ele ficava embaixo de um depósito da Oscorp. Pô, mano, o controle de dano já foi melhor, hein? E depois da gente ver a Tia May falando com a Tia Ana, que tava na Flórida junto com a Mary Jane, a gente vê o Peter indo vender as fotos que ele tirou mais cedo pro Clarim. E é aí que ele fica sabendo que aquele depósito era do Norman. E só de ouvir o nome dele, ele já gela a espinha toda, porque ele lembra que ele foi um dos seus piores inimigos, que descobriu essa identidade secreta e acabou por matar a Gwen. Além de que ele era completamente doido. E quando o Peter tava pegando uma carona com o Rob pra ir ver a Tia May, eles ficam sabendo que aquele depósito tava pegando fogo, já que aquele bandido que tinha fugido acabou levando um homem misterioso pra lá, onde eles encontraram desde anotações até equipamentos do Duende Verde e levaram tudo pra um furgão, além do cara, sobretudo, ter posto fogo no lugar, pra não deixar nenhuma pista que eles estiveram ali. E chegando lá, eles encontram o Lance Bannon, que tava tirando algumas fotos, e eles descobrem que esse incêndio se iniciou em uma sala secreta do depósito. Assim o Peter vai dar uma olhada e descobre que era um dos esconderijos nos moldes que o Duende Verde tinha pra guardar os seus planadores e outros equipamentos. Então ele junta as peças e chega na conclusão de que foi aquele cara que ele deixou escapar que limpou o lugar. E isso deixa ele bem apreensivo, já que ele poderia ser de certa forma responsável pelo surgimento de algum supervilão, além dele relembrar a situação envolvendo a morte do tio Ben. E já de noite no Bronx, a gente vê esse cara que, aliás, se chama George, deixando um mano de sobretudo em uma rua, que diz que aquele furgão já não tem mais utilidade pra ele. E o George fala que vai se livrar do carro, já que ele não quer deixar sobrar nenhuma pista depois do que ele ficou sabendo afinal. E o homem, sobretudo, concorda, assim, explodindo o veículo com George para realmente não deixar nenhuma ponta solta. Então nós vemos esse homem retornando para sua casa, com ele comentando que mal dormiu depois de ter lido os diários que o Norman deixou, que ele mal acredita que um empresário respeitado como ele poderia ser um super vilão insano, mas principalmente brilhante, graças às suas bombas, luvas que atiravam lasers e planadores, que com certeza renderia uma boa fortuna pro Norman. E nisso, nós vemos que esse homem fez uma nova máscara e reformou o uniforme pintando ele com uma outra cor, enquanto ele diz que é impressionante a sensação de poder de se sentir além das amarras impostas pela sociedade, e que o segredo seria controlar essa sensação, diferente do Norman, já que a sua incursão no crime e as lutas contra o Homem-Aranha foram demais para sua mente desequilibrada aguentar, diferente dele, que sabe lidar com o poder. E mesmo Norman Osborn estando morto, o seu legado viverá, mas não como o Duende Verde, mas sim como o Duende Macabro. E uau, isso que eu chamo de uma introdução de vilão, com um quadrinho apresentando ele como um personagem misterioso como o Duende original, mas tendo um modus operandi diferente, sendo muito mais puxado para um lado mais cauteloso e planejador, assim destacando seu diferencial, como sendo um inimigo mais centrado, que vai usar muito mais a razão em contraparte com a loucura do Norman, porém o tornando tão ameaçador quanto, e sendo um aspecto bem interessante, inovador e macabro, o que ajuda a tornar o personagem um perigo para o Homem-Aranha e para o público logo de início. E bom, continuando, a gente descobre que além do Duende Macabro comprar jornal na banca do seu Maurício, a gente fica sabendo que ele tem roubado outros depósitos da Oscorp, com o último que ele roubou estando em Jersey, e que quando o pessoal que toma conta desses lugares vai ver o arrombamento, eles acabam descobrindo que não sumiu nada que estava no estoque deles, mas acabam sempre descobrindo salas secretas nesses armazéns, que coincidentemente sempre eram lugares onde o Norman teve participação. Porque pra você que não sabe, o Norman era um grande fã da franquia de jogos Castlevania, sabe aquele jogo onde se você quebrasse uma parede, teria um frango assado dentro. Então ele pediu pros pedreiros dele fazer a mesma coisa nos depósitos da Oscorp. Só que aqui, se tu quebrar uma parede, cai um monte de planador e abóbora em você. E como o último depósito roubado, eles resolvem chamar o réu e pra... Ai meu Deus, o que é isso? Careca! 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 Meus olhos!
Meu Deus, Harry, o que houve com você? E por que tu parece um filho do Megamente com o Vegeta? Enfim, e é aí que a gente fica sabendo que nesse último roubo em Jersey, o Duende Macabro encontrou esse furgão aí, que é um tanque blindado, e que graças aos diários do Norman que ele tinha encontrado no primeiro esconderijo, ele descobriu que esse tanque era pra ser um quartel-general móvel, mas que o Norman nunca chegou a terminar. Sempre achei que ele fosse mais chegado em caminhões, tipo daquele filme do Stephen King, Comboio do Terror, que tem a cara do Duende Verde em um dos caminhões. Eu estou fora! Adiós, motherfucker! Só que diferente do Norman, o Duende Macabro diz que vai ter sucesso onde ele falhou e talvez até vá acertar as contas com o Homem-Aranha, aquele caloteiro de merda. E falando nele, o Peter tá no hospital visitando a Felícia, que tá se recuperando depois de todo o lance que rolou com o Dr. Octopus. Afinal, né, todo dia que você é fuzilado e sobrevive. E ele também acaba visitando a Madame Teia, que ainda não recuperou seus poderes depois do encontro com o Fanático, e ainda não se lembra do Peter ser o Homem-Aranha. E eu tô ligado ao porquê dela ainda tá sem os poderes. Porque o Roger Stern, que é o roteirista dessa fase, é um cara sagaz, então é claro que ele tirou de jogo a personagem clarividente, pra não ter como o Homem-Aranha só chegar na Madame Teia e perguntar quem é o Duende Macabro, e ela responder e acabar estragando o suspense da história que vem sendo construída. Boa jogada, Roger Stern, boa jogada. Ou vai ver, ela recuperou os poderes e só tá fingindo pra não ter que ficar dando tudo de mão beijada pro Peter. Então o Aranha fica sabendo pelo rádio do último roubo que rolou no depósito da Oscorp, e ele decide se informar. Assim ele fica sabendo que esses arrombamentos começaram depois do incêndio no primeiro depósito, no mesmo dia em que ele deixou o George escapar, que ainda se encontra desaparecido. Por que será, né? Então provavelmente, o cara que tá fazendo isso encontrou as coisas de Duende do Norman junto de diários com informações de outros depósitos, e talvez de até outras coisas, como a identidade do Homem-Aranha. Então o Peter decide ir atrás de outros 2 esconderijos do Duende que ele sabia, mas só depois de uma soneca, porque ele é o Homem-Aranha e não o Homem de Ferro. Pô. E ele sendo gente como a gente, acorda que nem tu depois de uma soneca depois da escola, onde você não sabe nem que planeta você tá. E ainda acorda com a Amy Powell, que é a namorada do Lance Bannon, chamando o Peter pra jantar, já que o Lance estaria ocupado tirando fotos. Mas o Peter é um homem de princípios, então ele recusa, manda um sanduba pra dentro e vai até os esconderijos do Duende Verde. No primeiro ele chega tarde demais, então já limparam tudo, mas é quando ele vai pro segundo que ele encontra o Duende Macabro, e aí começa a porradaria. Ou não, já que na verdade o Duende Macabro tá tentando escapar por ainda não estar pronto pra lutar com o Homem-Aranha. Então ele acaba atirando em um cano de gás pra distrair o Homem-Aranha, que consegue impedir que rolasse uma explosão no bairro, mas acaba deixando o Duende Macabro escapar, que mal tá se aguentando no planador, e se perguntando como que o Norman aguentava sair no soco com o Aranha. E sim, pra você que não percebeu, o Duende Macabro não tomou o soro do Duende. E ele diz que quando descobrir como o Norman fazia isso, vai ter volta. Enquanto o Peter tá todo triste voltando pra casa, já que ele perdeu o dia todo dormindo, rasgou o uniforme, queimou a mão, ficou sabendo que agora tem outro super vilão solto por aí, e a Felícia ainda tá no hospital. E se não bastasse tudo isso, ele ainda fala que pelo menos não tem como as coisas piorarem, né? Ele tinha mesmo que falar isso. Sabe, eu odeio esse tipo de clichê em que o personagem fala, não tem como as coisas piorarem, e aí vai e elas pioram. Vai entender. Mas o que foi isso? Ai meu Deus, alguns dos quadrinhos do outro lado da rua tá pegando fogo, e eu acho que ainda tem alguém lá dentro. Eu já volto, tá legal? Olá! Tem alguém aí? Não se preocupe, eu vou tirar você daqui! Cadê você? Cadê você? Não precisa se preocupar. Ai. Você é mesmo duro na queda, não? Mas hein? Tá de sacanagem. Quem é tu, hein, brother? E o que tu quer comigo? Que bom que você perguntou. Permita que eu me apresente e explique essa situação. Eu sou o Duende Macabro. E digamos que eu esteja em uma jornada de ascensão ao poder. Mas para que eu possa estar totalmente livre de qualquer futura interferência, eu preciso me livrar de uma certa pedrinha no meu sapato, que no caso seria você.
Então, eu só queria que você soubesse que... Essa parte aí eu entendi e tal. Mas deixa eu só tirar uma dúvida aqui com você. Por acaso você não conhece um tal de Gusto não, né? Gostou? Eu não... Era um cara que tava me perseguindo faz um tempo atrás. E como você tá nessa pegada de stalker maluco, aparentemente, eu pensei que vocês fossem amigos, sei lá. Geralmente loucos que nem vocês se conhecem. Louco? Além de que a maioria de vocês costuma usar essas roupas... bregas. Brega? Eu acho que é algo que vocês fazem pro povo não ficar prestando atenção nessa cara de cabaço que vocês têm. A minha cara? Na verdade, parando pra pensar aqui, eu acho que vocês na verdade precisam de um... Já chega! Olha, eu só queria vir aqui fazer uma entrada dramática, explicar por que eu tenho que te matar e que tudo isso não era nada pessoal e são apenas negócios. Mas eu acho que você tornou as coisas bem pessoais agora. Ei, calma cara, eu só tava querendo te ajudar. Eu só acho que Duende Macabro não combina com você. Que tal ao invés de você se chamar Duende Macabro, você não se chamar Duende Aloprado? Tem quase a mesma sonoridade. Quero ver você fazer piada com a cara estourada, otário. Ah não, eu preciso... Ih, uma moeda. Que sorte a minha, hein? E o carteiro? Eu já volto, tá? Fica parado! Parar? Eu não posso parar. Não antes de te mostrar os meus novos passos de dança. Som na caixa. Obrigado. Tá legal, eu admito que essa foi boa. Mas agora você morre! Duende macabro, 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 duende macabro. O que foi? Oi, Duende Macabro. Eu espero não estar atrapalhando. Bem, eu estava prestes a matar o ADV agora. Será que você não pode me ligar depois? Mas vai ser rapidinho. Aconteceu algo terrível. O meu estoque de refrigerante de uva acabou. Então eu tava pensando aqui, será que não tem como você dar uma passada depois no mercado pra trazer mais pra mim? Pera, você me ligou só para fazer compras? Olha, eu vou... Aí, nunca te falaram que é falta de educação ficar no celular durante o encontro? Ei, que treco legal esse que você tá voando, hein, cara? Se importa se eu der uma olhada? Isso aqui não presta, isso aqui também não. Isso aqui é praticamente inútil. Isso aqui tá só consumindo energia. Pode jogar fora isso aqui também não presta. Isso aqui não serve de nada. Pode jogar fora isso aqui também. Isso e mais isso. E... quer saber? Ai, desgraça, seu idiota, desça daí. Desse jeito você vai matar nós dois. Ei, você que manda, mas aqui a gente cobra um adicional pelo serviço. Ai, idiota! Você jogou teias em mim no meu planador novinho? Relaxa, cara. Aposto que o seguro do Clube dos Perfilões deve pagar o prejuízo. Mas só se você fosse competente o suficiente pra me matar. Você me paga! Duende Macabro, eu estou vendo que o planador foi severamente danificado. Volte imediatamente para cá. Isso pode esperar. Eu acho que você não entendeu. Se você continuar no planador, ele irá explodir com você junto. Traga-o para mim. Você pode se livrar do Homem-Aranha DV depois. Tudo bem. Estou à sua espera. Você teve sorte desta vez, ADV. Então aproveite o pouco tempo que você tem. Mas acredite, eu vou voltar. E vou voltar preparado na próxima vez. Pode ir, machão, porque eu também tenho os meus truques. Eu falei que eu só atraio maluco?
E bom, depois do Duende Macabro levar uma surra por não tomar suas vitaminas, ele dá uma pausa por umas edições. Enquanto isso, a gente vê o Peter enfrentando o Abutre, a tia Anne e a Mary Jane voltando pra Nova York, o Peter ficando preocupado se tirou uma nota boa ou não pra continuar no curso, ele tomando um café com a Amy Powell e o Lance Bannon indo atrás dele. E explicando que ele e a Amy estão juntos, mas que eles decidiram abrir o relacionamento. Só que ele meio que se arrependeu, aí eles ficaram saindo com qualquer um pra irritar um ao outro e que talvez seja por isso que ela tenha começado a dar em cima do Peter. Então Peter decide ajudar o Lance a contar pra Amy que ele se arrependeu, e ele marca de encontrar ela no apartamento dele às 8 horas, enquanto ele esperava com o Lance. E depois dele enfrentar um robô do Pensador Louco, ele espera o Lance chegar, mas quem chega é a Amy, que já parte pra cima do Peter como um bando de lobas famintas. Baby, I'm playing on you tonight. Até que alguém bate na porta, e é a Mary Jane, que fala que o Peter se manteve ocupado na ausência dela. E pô, essa é uma boa forma de cumprimentar alguém que você não vê há bastante tempo. Pelo menos, é melhor que a forma do Harry. Eu não tenho tempo pra namorar agora. Por quê? Morreu? Ando meio ocupado. Tirando fotos do seu amigo? Foi. Aí o Lance acaba chegando também, e ele e a Amy saem de lá, e acabam se acertando no final. Enquanto o Peter explica pra Mary Jane toda a situação, e eles conversam um pouco, com ela dizendo que só foi ali pra devolver a chave do apartamento, e pra avisar que ela tava na cidade. E depois disso, o Peter vai até o Dr. Connors na universidade pra descobrir mais sobre aquele robô que ele tinha enfrentado. E é nessa que ele fica sabendo que ele passou na prova e que ele vai poder ir pro segundo ano de pós-graduação do curso de biofísica. E nessa ele começa a pensar sobre como o segundo ano é muito mais puxado e que ele teria que fazer muito mais pesquisas e passar muito mais tempo no laboratório e ainda escolher um tema pra sua tese. Então, depois dele impedir um grupo de terroristas e deixar as fotos que ele tirou no Clarim, ele vai visitar a Felice no hospital, que se pergunta o que vai acontecer com ela, já que ela ganhou a anistia da justiça, mas ainda vai ter que pagar pelas contas de hospital. E o Peter só diz pra não se preocupar, que eles vão resolver isso. E ela responde chamando ele de Tigrão, o que faz ele lembrar da Mary Jane. E saindo de lá, o Peter percebe o quão bagunçada a sua vida tá, já que ele não ia deixar a Felícia voltar a roubar, então ele teria que arranjar dinheiro pra pagar as contas de hospital. Mas como ele vai conseguir dinheiro se ele agora vai ficar muito mais tempo no laboratório da universidade do que antes? Afinal, se ele não tem tempo, ele não consegue tirar fotos pra poder fazer dinheiro. Além de que ele já deixou de ser assistente de professor e ainda assim não tem tempo pra nada por ser o Homem-Aranha, e ser ele ajuda a vender as fotos. E tem a questão da Felícia só gostar dele como Aranha e nem saber que ele é o Peter Parker, mas ele também não pode deixar de ser o Homem-Aranha porque seria a mesma coisa que deixar de respirar. E ele até pensa que se o hospital pudesse segurar as contas por um tempo e se ele parasse tudo, ele conseguiria o doutorado dele em um ano, mas ainda assim, isso não seria garantia de emprego e também ele não ganharia dinheiro suficiente pra pagar todas as contas. Além dele ainda ter que ajudar a tia May, pagar a conta de aluguel, comida, água, e com todos esses problemas em mente, o Peter só consegue pensar uma coisa: o que eu vou fazer? E na manhã do dia seguinte, o Peter encontra com o Roger, que é um colega dele, no laboratório da universidade, e entrega umas anotações e diz que ele vai precisar achar um outro parceiro de laboratório, já que o Peter revela que ele havia decidido largar os estudos e deixar a universidade, pois na nossa vida há momentos em que temos opções, e então decisões precisam ser tomadas. E uma vez que essas decisões são tomadas, nós devemos as assumir e viver com elas pelo resto de nossas vidas. E cara, como que esse momento pega no emocional, principalmente por ser uma situação que muitas pessoas passam em algum momento da vida, em que elas são obrigadas a escolherem uma situação angustiante onde não tem escolha, e no fim elas têm que sacrificar algo importante pra elas pra fazer a roda da vida continuar girando, sabe? São cenas assim que servem pra deixar escancarado que o Homem-Aranha no final do dia é só um cara comum, que passa pelos mesmos problemas que muita gente também passa. E, sendo honesto, eu acho que isso torna ele um herói bem realista no final das contas. Tipo, o seu vizinho poderia ser o Homem-Aranha e você nem ia saber. Ou o quê? Você vai me dizer que os problemas do Thor são mais identificáveis? Enquanto isso, em Asgard... Ah, pelas barbas de Odin, será que eu vou para o Ragnarok com elmo ou sem elmo? Eu vou com você, Thor. Bem, se você insiste. E assim, Thor e Elmo massacraram mais de 7.000 indivíduos numa guerra mitológica, dando assim o fim do Ragnarok. Thor e Elmo, Ragnarok, chegando nos cinemas mais próximos de você em... nunca. É, tamo junto, Peter. Tu é foda, irmão. E em um outro momento, depois dele visitar a Felícia no hospital e lascar um beijão nela, o Peter vai até a universidade pra poder trancar o curso, mas ele acaba encontrando o maior inimigo do cidadão com pressa:
A burocracia! É fila pra cá, fila pra lá, formulário aqui, funcionário pra assinar ali. E mesmo sendo só o Peter indo deixar a graduação, não deixa de ser um ponto importante na sua vida, com até um dos professores dele falando que ele talvez devesse repensar essa atitude, já que o Peter tem tudo pra ser um cientista de primeira linha. Mas o Peter diz que não quer ficar mais faltando aulas e que ele espera poder voltar quando estiver mais disciplinado, assim apertando a mão do seu professor e se despedindo, que o deseja boa sorte, e que pensa no tanto de formulários de afastamento de alunos que nunca voltaram e que espera que com o Peter seja diferente. E ele foi diferente, sacaneando um professor molenga que enrolou só pra assinar os papéis dele. E pela cara de traquinas do Peter, eu acho que ele se divertiu nessa. Enquanto isso, a Liz e o Harry estavam saindo com a Mary Jane pra tentar dar uma ideia nela de se casar também, tanto que eles até sugerem o encontro deles com o Peter, mas ela acaba desconversando, falando que tá sem tempo. E depois da gente ver essa missão cumprida aí, a gente fica sabendo que teve outra invasão na Oscorp, só que dessa vez foi num escritório, e quem fez foi um grupo de homens em plena luz do dia. Pô, Harry, me ajuda a te ajudar, mano, vamos melhorar essa segurança aí, brother. Então o Aranha resolve investigar e fica sabendo que também tinham roubado desses escritórios aí alguns relatórios de invenções feitas pela Oscorp nos últimos anos, e nessa ele fica sabendo que estavam assaltando em um pier um outro depósito da Oscorp, então ele parte pra lá e cai na porrada com os manos. Só que o Duende Macabro também tava lá em um caminhão. Eu falei que Duende e caminhão era uma boa combinação. E como ele já tinha previsto que o Aranha podia aparecer, ele acaba atacando fogo perto dos capangas dele pra servir de distração e ele conseguir escapar. O Homem-Aranha então salva os caras e vai atrás do caminhão. Só que o Duende já tinha vazado por uma van e ele descobre que o caminhão tava sendo pilotado por um robô que destrói o caminhão depois de detectar o Aranha. Pois é, eu não tava brincando quando eu disse que o Duende Macabro ia ser um cara que faz planos bem elaborados. O Aranha então volta pro depósito e fica sabendo que os capangas nem sabiam que eles tinham que roubar. Só um cara chamado Donovan, que cometia pequenos crimes, que sabia o que tinha que roubar e que conseguiu levar os produtos até o Duende Macabro, que tá escondido em uma mansão isolada, que vão dar a ele a força do Duende Verde original e que agora ele diz que o Homem-Aranha está acabado. E já em um outro momento, o Aranha tenta ir atrás de informações sobre esse tal Donovan com o promotor Blake Tower, já que o Homem-Aranha suspeita de que ele seja o Duende Macabro. Só que como ele não faz parte dos Vingadores ou do Quarteto Fantástico, ele não pode só ir lá e pedir a ficha do cara. Não, beleza, brother, suave, o que é tudo aguardado. Fica nessa de só herói de alto escalão ter esses privilégios mesmo. Quero ver no dia em que os Vingadores estiverem na 50ª Guerra Kree-Skrull e o quarteto estiver na zona negativa pra quem tu vai pedir ajuda. Porque pra mim não vai ser. Então o Peter só mete o pé de lá mesmo. Além de que ele não poderia explicar a relação da Oscorp com o Duende Macabro sem entregar que o Norman foi o Duende Verde e fazer o Harry ser difamado em tudo quanto é notícia. E também tem a questão do Harry estar com outros documentos secretos do Norman, que além de ter vários registros importantes, também teria a identidade do Homem-Aranha. Então se o Duende Macabro ficar sabendo disso, ele estaria mais lascado ainda. E falando no Duende Macabro, a gente volta para aquela mansão isolada e a gente vê alguém recriando a fórmula do Duende, segundo as anotações do Norman, que foi tão bem recriada que até explodiu igual quando o Norman foi fazer pela primeira vez. Eu só acho que podia colocar uma notinha de aviso para quem for fazer essa receita, tipo, cuidado, essa merda explode. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Faça Verde Você Mesmo. Hoje eu irei ensinar a vocês a como preparar o meu soro de duende. Mas atenção, certifiquem-se de fazer isso em um lugar aberto e de se afastar após misturar todos os produtos, para que eles não explodam na sua cara. Assim, pai. Ah, moleque burro, você condenou todos nós! Então nós vemos uma outra pessoa tirando esse homem do local, falando que o brother ficou todo desfigurado e depois explodindo a mansão antes que as autoridades chegassem. Assim esse homem desfigurado é levado pro hospital, só que sem ser identificado por causa dos seus ferimentos no rosto. E enquanto isso, o Peter ainda tá bolado por só os Vingadores terem privilégios com a polícia. O que sinceramente eu não julgo, porque sempre que rola alguma merda catastrófica nas histórias do Aranha, esses caras quase nunca estão presentes. Vai, atende logo! Oi, Mansão dos Vingadores, Homem de Ferro falando. Ah, oi, Homem de Ferro, que bom que você atendeu. Então, tá rolando uma invasão, nível apocalíptica aqui em Manhattan. Então, eu queria saber em quanto tempo você acha que os Vingadores vão demorar pra chegar? 10 minutos? 15 minutos? Quanto tempo, mais ou menos? Aranha, não vai rolar não, hein? O quê? Por quê? Bem, a gente descobriu aqui que o Visão tem ferrugem, que ele passou tétano pra Feiticeiro Escarlate. Tá o maior barraco aqui. Estão falando até que ele pegou isso aí do Herbie. Ai, malandro. Peraí, você tá bêbado? Você não é o meu pai, tá legal? E quer saber de uma coisa? Eu vou mijar no Quinjet. Opa! Não, peraí, qual é? Pelo irmão do Thor, é o Capitão Marvel pra dar uma ajuda aqui. Alô? A ligação caiu. Eu vou tentar os X-Men. Atende.
Ciclope falando. Ah, oi, Ciclope, que bom que você entendeu. Então, tá rolando uma invasão aqui, a situação tá totalmente fora de controle. Então, será que dá pra rolar uma ajudinha dos X-Men? Ah, claro. São quantos sentinelas? Sentinelas? Não tem nenhuma sentinela aqui, mas... Alô? Alô? Ele desligou na minha cara! Caramba, o que eu vou fazer agora? Vou ligar pro quarteto, isso. Alô? Telefonista? Oi, por favor, passa uma ligação pro laboratório do edifício Baxter. É um caso de extrema urgência. Como assim o prédio saiu voando? E bom, depois disso, o Peter resolve dar uma passada no Clarim pra tentar achar algumas informações nos arquivos deles, até que a Betty aparece do nada nas sombras e arrasta o Peter pra um jantar com ela e o Ned. Só que chegando lá, o Peter descobre que eles também estavam querendo bancar o Cupido, já que eles tinham chamado a Mary Jane também. Então eles acabam botando o papo em dia, o Peter acaba comentando sobre largar os estudos e ele acaba se perdendo nos olhos da Mary Jane, enquanto ele se pergunta por que sempre que ele tá com uma garota ele pensa em outra. Então o tempo passa, o tempo voa e aquele cara misterioso acorda do coma numa boa. Só que ele tá meio sem memórias e acaba fugindo do hospital e voltando pra mansão pra poder se tornar o Duende Macabro. Assim, ele começa a se lembrar e a vestir o traje, colocando alguns sensores que ele não sabe pra que servem. Tá certo, campeão, vai na fé. E se sentindo pronto, ele decide ir atrás do Homem-Aranha, que ainda tá tentando descobrir mais coisas sobre o Donovan. Então ele vai até o Sargento Snyder, que não faz filmes com slow motion. Óculos irados, Parker. Como pagar por isso? Me dá os óculos. Flash, não, é sério, cara. Eu tô te elogiando, Parker. Pra ele poder ver a ficha do brother. E como ele é parceiro da Capitã Jean DeWolf, ele é gente fina e faz uma vista grossa pro Aranha conseguir ler o arquivo. Nisso ele descobre que o sujeito se chama Arnold Donovan e que ele não pode ser o Duende Macabro, já que quando o Aranha tava saindo no soco com o Duende Vitamina C na primeira vez, o Donovan tava sendo interrogado naquela mesma hora na delegacia. Mas aí o Aranha fica sabendo que o Duende Macabro tá tocando terror na cidade e que tá chamando ele pra descer pro play, senão ele vai azucrinar tudo ainda mais. Então o Aranha vai e acaba descobrindo que agora o Duende Macabro tá super forte, tanto que ele ergue uma caçamba de lixo e joga contra o Homem-Aranha como se fosse nada. Então porrada rola e o Aranha consegue devolver uma abóbora explosiva no Duende Macabro, assim derrubando ele. E, ô louco, tá passando Star Wars, bicho. Desculpa, continuando. O Homem-Aranha consegue chegar até ele e tirar a sua máscara. E nisso nós descobrimos que o Duende Macabro é, na verdade, o Donovan? Pois é, nem o Aranha entende. Então o Donovan explica que ele ficou forte graças ao soro do Duende, que o chefe dele tinha pedido pra ele fazer, mas que acabou explodindo na cara dele. Só que antes que ele pudesse dizer quem era o seu chefe, o planador dele se ativa sozinho e começa a voar descontrolado, enquanto ele grita falando que não conseguia parar porque foi o chefe dele que ativou o controle remoto do planador, que acaba fazendo ele ser jogado contra um prédio e explodindo, matando o Donovan e nos mostrando que o verdadeiro Duende Macabro está muito vivo e que ele vai tentar recriar a fórmula de uma forma mais segura, dizendo que o Homem-Aranha ainda irá morrer pelas suas mãos. Uau, que romântico. Então, um tempo depois disso, a gente vê a Felícia no hospital, sendo visitada pelo Homem-Aranha, que traz o uniforme dela de gata negra e leva ela pra sair e roubar documentos? O quê? E aí eles entregam esses documentos pra um cara num pier e são pagos? Ai meu Deus, o Jameson tava certo, ele realmente é uma ameaça. E depois deles pegarem o dinheiro, eles vão pra um iate partindo pra Mônaco. Tudo bem, até parece um lugar legal. E se já não bastasse isso, o Homem-Aranha revela pra Felícia que ele na verdade é o Cary Grant? Quem diabos é Cary Grant? Ok, sem pânico, eu explico. Essa edição aqui é uma daquelas que fica no meio entre as edições realmente relevantes pra história. E pra sua informação, nada disso que eu falei realmente aconteceu, porque na verdade essa edição inteira é sobre os personagens tendo devaneios, que seria quando a pessoa se deixa levar pela imaginação dela, como o da Felícia vivendo uma vida feliz com o Homem-Aranha, o do Jameson derrotando ele, o do Peter tendo sucesso na sua vida pessoal e de super-herói, e no final da história mostra o Peter inspirando um garoto como ele a continuar no caminho dos estudos e aproveitar a vida, com o garoto no final revelando que ele queria ser como o Homem-Aranha também. Mas não se engane achando que por causa disso essa edição é inútil, porque se você prestou atenção até agora, você deve ter notado que a Mary Jane vem ganhando cada vez mais destaque e importância agora que ela voltou. E nessa edição, além de mostrar o devaneio dela sendo uma atriz de sucesso, a gente descobre que ela deve tudo isso a uma pessoa, que seria a sua irmã. Sim, a Mary Jane tem uma irmã, que é a Gale, que é mãe de 2 meninos. E pela reação da Mary Jane dá pra dizer que elas têm uma baita história. Mas relaxa, que a gente vai voltar nesse ponto depois. E a propósito, Cary Grant foi um ator de filmes clássicos de Hollywood, como Intriga Internacional, onde ele foge de um
um avião perseguindo ele. E, ei, essa cena não parece aquela do Harry perseguindo o Peter no Homem-Aranha 3? Bom, voltando pra história, o Peter vai atrás de um informante chamado Arthur Norton pra tentar conseguir mais informações sobre o paradeiro do Duende Macabro, que deve estar suavão na casa dele agora que ele forjou a própria morte. Mas ele não consegue nada. Além disso, a tia May e a tia Ana chamam o Peter pra jantar, mas ele não fala nada sobre largar a universidade porque ia pegar meio mal, né? Mas ele diz que ficou muito feliz por elas não armarem toda uma situação pra ele se encontrar com a Mary Jane e... Ah, tá de sacanagem. Isso já deixou de ser coincidência. Deve ter algum grupo no WhatsApp de conhecidos do Peter e da Mary Jane pra tentar juntar esses dois de novo. O que eles vão bolar na próxima? Inscrever eles num programa de TV, tipo 90 dias pra casar ou de férias com o ex? E você sabe que a parada é séria mesmo quando a tia May faz questão de chegar no Peter pra dizer que eles dois estão perdendo por não estarem juntos. Enfim, o Peter resolve seguir o informante dele pra ter certeza que ele não sabia de nada mesmo. Mas ele acaba só enfrentando uns criminosos e trombando com ninguém menos que o fabuloso... Homem-Sapo, que atrapalha ele e acaba fazendo o Aranha perder os caras de vista. E pra você que não sabe, esse aí é o Eugene Patilho, que basicamente é um garoto de 15 anos que quer ser um super-herói, diferente do pai dele, que era um super vilão e tomou uma sova do Demolidor. Só que o coitado não leva jeito pra coisa e acaba sempre levando um sermão do Homem-Aranha por causa disso. E eu aposto que isso deve deixar ele meio crazy. Pera, crazy? Crazy Frog? Então depois do Peter ver que o guri vai continuar querendo ou não, ele fala pro Eugene: pula pra casa, guri. Eu trabalho sozinho. Me deu uma derrubada. Mas eu aprendi uma lição importante. Não dá pra confiar em ninguém. Não, tô zoando. Ele fala pro Eugene pelo menos treinar um pouco os saltos dele pra não atrapalhar na próxima. E quando o Peter consegue seguir aqueles bandidos de novo, ele acaba tendo que enfrentar o Massa, que é aquele vilão da gangue da demolição. Aliás, sabia que é nessa mesma edição que foi publicada a história do menino que colecionava Homem-Aranha? Uma das histórias mais lindas do personagem? O Roger Stern naquela época tava escrevendo só ouro. Então um tempo depois, a Felicia se recupera no hospital e o Aranha conhece a mãe dela apropriadamente e descobre que não precisaria pagar as contas do hospital, já que ele e a Gata Negra teriam salvo a cidade várias vezes. E, isso foi bonito. Agora, voltando pro Duende Macabro, a gente descobre que enquanto ele tava na encolha, ele bolou toda uma engenhoca pra poder usar o soro do Duende Verde, sem precisar levar uma explosão na cara. Onde, basicamente, ele entra em um tanque cheio de soro e fica lá, marinando por um tempo. Mas só tem um pequeno detalhe nas anotações do Norman, falando que ficar lá por tempo demais pode causar efeitos colaterais psicológicos, que podem levar o usuário à loucura. Ah, ufa, espero que ele tenha lido isso aí. E depois de um tempão, o Duende Macabro acaba saindo de lá, se sentindo mais poderoso, tanto quanto o Duende Verde original, e talvez até mais. Assim ele decide colocar isso à prova e ir atrás do único cara que o Norman nunca venceu. O Planador, que era o Homem-Aranha, que nesse momento tá almoçando com os manos, pois não só de pão viverá o homem... Aranha. Mas esse não é qualquer almoço. É um almoço em que o Harry e a Lee chamaram todos seus amigos, o Peter, a Mary Jane, a Beth, o Ned, o Flash, a Shasham, pra anunciar que eles vão ter um bebê. Agora é torcer pra esse aí não pedir um planador de presente de aniversário. E depois do almoço, o Peter vai falar com o Flash, que tinha ficado quieto durante o almoço todo, que só vaza dali junto da Shasham. E nisso a Mary Jane aparece e fala que o Flash e a namorada dele tiveram algum problema. Então o Peter e a Mary Jane conversam, e ela fala que essa vontade do Peter de querer ajudar as pessoas foi uma das coisas que fez ela gostar dele. E ele responde que ainda assim isso não foi o bastante pra ela se casar com ele. E nisso a Mary Jane pergunta pro Peter se ele realmente conseguiria imaginar eles dois juntos. E ele diz que não, mas teve um tempo que sim. E a Mary Jane fala que talvez possa ter outro tempo em que eles estejam juntos, quem sabe? E isso acaba deixando o Peter confuso de se a Mary Jane ainda ama ele ou não. Pô, Peter, eu não sou o cara mais inteligente do mundo, mas até eu percebi que ela ainda gosta de você. Qual é? A guria falou na sua cara que vocês talvez possam voltar. Que dúvida você ainda tem? Mas isso não importa muito agora, já que ele tá com a Gata Negra, ou melhor, o Homem-Aranha está com a Gata Negra, já que em todas as vezes que ele esteve em um relacionamento foi como Peter Parker, e era sempre a figura do Homem-Aranha que se colocava no caminho. Era praticamente como lutar contra ambos os lados de um espelho. Então, talvez esse fosse o caminho certo. E depois disso, o Peter vai até a casa da Felicia, onde ela pergunta se ele estaria disposto a tirar a máscara pra ela, já que ele não queria que tivesse mais segredos entre eles. Mas ele acha que ainda não é a hora certa. Então eles resolvem ir jantar. E agora se prepare, porque a gente vai ver um pouco mais desse relacionamento da Gata Negra com o Homem-Aranha. Com ela falando que só tava brincando com o Aranha sobre saber quem ele era, já que pra ela, ele ser o Homem-Aranha é o que faz ela se apaixonar nele e se animar como nada havia animado ela antes. E até
até querendo dividir as noites com ele, o que preocupa o Peter por ter medo dela se machucar como da última vez com o Dr. Octopus, mas ela responde que já é bem grandinha, pode cuidar de si mesma. E nisso eles resolvem sair se balançando por aí, com a Felícia pensando que ela nunca amou ninguém como amou ele, assim como o Peter, que nunca conheceu ninguém como ela. E enquanto eles pulavam pelos telhados, a gente descobre que a Gata Negra na verdade não tinha nenhum poder de má sorte como ela parecia ter nas primeiras aparições, e que eram apenas truques por ela ter um bom conhecimento da situação, tanto que ela não pôde usar isso na luta contra o Octopus. E isso acaba fazendo o Aranha se sentir mal em sair com ela pela noite, já que não ter superpoderes tornaria ela muito vulnerável, ao contrário dele. Só que antes que eles pudessem continuar o papo, o Duende Macabro brota, e tu vê que o soro deu resultado quando o brother só arranca um pedaço do prédio para jogar no Homem-Aranha. Suplemento Duende, sabor abóbora, compre nas farmácias mais próximas de você. Então, porrada rola, a Gata Negra e o Homem-Aranha dão uns tapas no Duende Macabro, até que ele atordou o Aranha para tentar empalar ele. Só que o Peter ia aproveitar essa oportunidade para pegar ele de surpresa. O problema é que a Gata Negra não sabia disso e foi correndo pular para salvar o seu amado. E isso obviamente acaba fazendo o Duende Macabro escapar e gerando um conflito entre o Homem-Aranha e a Gata Negra. Já que a Gata Negra quer estar com o Aranha ajudando ele, só que ela acha que ele tá incomodado por ela não ter superpoderes e ter deixado o Duende Macabro escapar. Enquanto o Aranha explica que ele não culpa ela por nada e que ele só tá se sentindo mal depois que ela tentou bancar a heroína e quase morreu nas 2 vezes. Mas então ela explica que esse desejo dela de sair pela noite é o que faz ela ter vontade de viver e amar estar com ele. E assim eles acabam se entendendo. E é bacana comentar que essa edição é desenhada pelo Fred Hembeck, que é um cartunista de tirinhas. Então ele tem um estilo bem mais cartunesco mesmo. E desenha os personagens com esse joelho de espiral aí. Agora continuando, o Homem-Aranha decide que agora eles vão compartilhar tudo, que não vai ter mais segredos entre eles, e que ela vai conhecer tudo sobre ele, começando pelo trabalho dele. Assim o Peter leva ela pro Clarim Diário, onde ele revela que trabalha como fotógrafo, tirando fotos dele mesmo. Só que a Gata Negra não entende que ele tem uma vida além da de super-herói. E aí o Aranha explica que antes dele ser picado por uma aranha radioativa, ele já tinha uma vida, e que ela não sumiu quando ele ganhou os poderes, e que ele usa essa persona de Homem-Aranha como uma válvula de escape para poder fazer o bem entre as pessoas comuns. E isso deixa a Felícia ainda mais confusa, porque pra ela, mesmo sabendo que ela é a Felicia Hardy, na cabeça dela, ela é a Gata Negra o tempo todo, já que seria a melhor coisa da sua vida. E por isso ela não vê sentido em ele querer ser outra pessoa além do Homem-Aranha. Mal sabe ela que alguém tem que pagar essas contas aqui, né? Só que antes que eles pudessem continuar esse papo filosófico sobre o eu, o Mosca acaba surgindo no Clarim e eles vão lá descer a porta no brother. E depois de salvar o Jameson e pensar um pouco, o Aranha resolve levar ela pra conhecer a casa dele. Não desse jeito! E se você quiser conquistar uma mulher, seja como o Peter, apresente a sua casa entrando pela claraboia do seu banheiro com ela. Garanto que ela não vai se esquecer dessa. Então o Aranha mostra a casa dele pra Gata Negra, que fica mais confusa que o Professor Xavier lendo a mente do Legião. Já que ela não entende como que um super-herói mundialmente famoso como Homem-Aranha pode morar justo em um moquifo como aquele. E o Aranha explica que ele tem que morar em algum lugar e que esse era o que ele conseguia pagar com o salário de fotógrafo, porque afinal, seu Homem-Aranha não fez ele ser rico, né não? Assim a Felícia pergunta o porquê dele ser o Homem-Aranha, e ele conta que ele foi criado pelos tios, que sofria bullying por gostar de ciências, até que um dia ele foi picado por uma aranha radioativa, tentou ganhar dinheiro com os poderes, deixou um bandido escapar, e esse mesmo bandido acabou matando o tio Ben, e que por causa disso ele não é o Homem-Aranha por fama ou fortuna, ou pelo sentimento de adrenalina proporcionado pelo perigo, mas sim pelo seu dever de ajudar o próximo, e com isso ele retira sua máscara, revelando que ele era Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha, para assim provar que ele amava a Felícia e que eles poderiam dividir as suas vidas juntos. E depois de uma declaração tão romântica como essa, qual você acha que foi a reação da Felícia depois de presenciar tudo isso? Letra A, ela ficou muito feliz e foi beijar o seu amado. Letra B, ela ficou com raiva e foi embora. Ou letra C, ela ficou triste e começou a chorar. Mas relaxa, porque independentemente da sua resposta, o pior que ela pode dizer é... Pelo amor de Deus, coloca sua máscara de volta! Chocante, não? E é aí que a gente entende que na verdade a Felícia só ama ele como o Homem-Aranha mesmo, já que assim ele viraria um homem misterioso, que se joga no perigo da noite animada e esse tipo de coisa. E é claro que isso deixa o Peter bem pensativo, tipo, ela ama ele, mas só ama o Homem-Aranha, enquanto ele é o Homem-Aranha e o Peter Parker. Então, como ela pode amar um e não amar o outro? E outra, como ele pode ser um sem ser o outro? Essas são questões que fazem ele se sentir machucado, com raiva e principalmente confuso. Afinal, todas as mulheres que ele namorou só gostavam do Peter Parker, e era o Homem-Aranha quem sempre ficava no caminho. Então, será que deveria ser assim? Será que ele deveria ser só o Homem-Aranha para se sentir inteiramente livre e não ter que conviver com o peso de ser Peter Parker? Ele nunca chegou a pensar nisso, até conhecer ela, que considera a sua identidade civil desinteressante e irrelevante. E então, depois de refletir, o Homem-Aranha e a Gata Negra enfrentam alguns bandidos juntos, agindo como uma dupla mesmo, e partilhando esse momento. Lindo, não?
mas não por muito tempo. Já que essa rotina deles de sair pela noite se balançando e combatendo o crime ia dar uma pausa depois do Peter quase morrer nas mãos do Mr. Hyde e o Cobra aí. Mas ele acaba sendo salvo pela Felícia, que derrota os dois e deixa ele se sentindo culpada, já que o Aranha não teria se machucado se ela não tivesse ficado longe, como ele havia pedido. E o Peter então tenta explicar pra ela que isso dele se machucar era parte do trabalho, que ele tava tentando alertar ela quando ela tava falando sobre os dois dividirem a animação juntos. Mas ela acaba indo embora sem deixar ele terminar de falar que ele estaria morto se não fosse por ela, que ele tava orgulhoso dela e que mesmo que ela não tenha poderes, ela compensa essa falta com coragem. E isso acaba fazendo a Gata Negra ficar obcecada em ganhar superpoderes pra poder ajudar o seu amado. Então ela tenta ir nas indústrias Stark, que nem é mais indústrias Stark, tenta na mansão dos Vingadores, falando que tem dinheiro, mas não consegue, e tenta no edifício Baxter com o Quarteto Fantástico, que falam que nem pediram pelos poderes deles e tentam botar juízo na cabeça dela sobre isso, porque, né, tu tomou uma caipirinha de parafuso, filha? Então no meio de uma patrulha dela, ela acaba sendo abordada por um sujeito em um carro, que diz que vai dar poderes pra ela se ela for ao laboratório do Dr. Stillwell. Assim ela vai lá, aceita os termos e condições, e acaba passando por vários testes pra receber os poderes dela, que se revelam sendo poderes de má sorte, que foram concedidos por ninguém menos que o Rei do Crime? Eu acho que alguém deve ter ido dormir no sofá pra voltar aos negócios. E bem, ele deu os poderes pra Felícia como uma forma de retribuir ela por ter impedido o Dr. Octopus de explodir a cidade dele com aquela bomba de nêutrons lá. Além de que, ele tem muitos inimigos, e nada melhor do que usar a namorada de um dos seus inimigos pra indiretamente acabar com ele. Bisnaga! E já em outro momento, o Peter vai visitar a casa do Harry e da Liz, em Nova Jersey, e é quase flagrado trocando de roupa pra uma mulher que deve ter a miopia pior que a minha pra não ter visto o traje de Homem-Aranha. E se liga só nesse visual do Peter. Cropped preto, escrito animal, short jeans e mullet. Ah, isso sim é estilo. Tomara que adicione essa roupa como traje alternativo em algum jogo, pra assim eu poder impor medo no coração dos criminosos da forma mais fashion possível. E bom, lá o Peter aproveita pra bater um papo com o Harry e a Liz, que estão se preparando pra vida de pai e mãe, e a Mary Jane, que também tá lá. Até que do nada o cinto da aranha dele começa a pitar que nem doido, mas ele acaba não notando nenhum perigo por perto e só ignora por agora. Enquanto isso no clarim, o ar tá mais pesado que um peido do Blob, porque a gente fica sabendo que o Jameson tinha recebido um envelope de alguém revelando que tinha descoberto o segredo dele envolvendo a criação de Escorpião e chantageando eles de expor isso pras autoridades. E ao mesmo tempo que isso estava rolando, o Harry também recebe um envelope igual, sem remetente, e ele acaba saindo meio em choque. Então Peter vira o Tarzan e vai atrás dele pra ajudar. Assim ele fica sabendo que o Harry tinha recebido um envelope que continha provas de um diário secreto, revelando que o Norman era o Duende Verde, como se fosse uma confissão mesmo. O Harry então fica muito confuso e acaba não sabendo o que fazer, porque, afinal, não é todo dia que você descobre que o seu pai era um super vilão. Peraí, isso aí é a trama de Procurado. Mas o Peter diz que vai ajudar ele, porque independente de quem o pai dele era ou o que ele fez, eles ainda eram amigos. Então eles iam entrar no jogo desse cara e descobrir o que ele queria. Então eles resolvem ir no lugar que estava marcado no envelope para eles se encontrarem, que era numa sala de conferências de um clube bem chique que o nome era sócio e que o Harry tinha herdado o título. E lá eles encontram algumas figurinhas, como o Jameson e o Wilson Fisk, o rei do crime, que eu acho que não veio pelo buffet. E nisso o Peter se pergunta o que alguém como o Fisk poderia estar fazendo ali, e se isso teria algo a ver com o Duende Macabro, já que ele poderia ter vendido alguma prova do Norman de que o Peter era o Homem-Aranha pro Fisk. Mas antes que ele pudesse pensar mais sobre isso, acaba dando o horário e eles resolvem ir pra sala de reuniões. Menos o Peter, porque ele não tava na lista. E dentro da sala tá o maior climão, com todo mundo se encarando, pensando que na verdade foi o Harry que reuniu todo mundo ali, porque ele teria ficado sabendo dos segredos que o pai dele tinha de todo mundo. Só que aí o Duende Macabro se revela como sendo o organizador daquele evento, o que deixa geral em choque. Mas você não tava morto? A minha morte foi um grande exagero. E o Duende Macabro tá ali basicamente pra chantagear geral, apagar ele pra não divulgar os segredos de todo mundo, já que, né, só tem riquinho ali. Só que o James e o Harry se revoltam e falam que não vou dar nenhum centavo pra ele. E o Harry acaba acertando um golpe no Duende Macabro, que se revela sendo um robô. Uau, que twist. Isso que eu chamo de uma reviravolta. Ah, não, esquece, o verdadeiro já apareceu. Revelando que só usou o robô pra saber quem não ia querer contribuir. Que forma exótica de cobrar os outros. Então o Aranha, que já tava vendo tudo, entra lá e começa a ir na porrada com o Duende Macabro. Só que ele acaba jogando um gás sedativo no Homem-Aranha, que faz ele perder o seu sentido da aranha e ficar indefeso, assim dando vantagem pro Duende Macabro, que atira um laser contra o Aranha, mas que é repelido por uma bandeja jogada pelo Rei do Crime, que eu acho que deve estar treinando pra ser o próximo Capitão América, que só diz pro Duende Macabro que a festa acabou, e ele só aceita e vai embora, com um rastreador aranha que o Fisk também jogou nele. E você sabe que a situação é séria mesmo quando o Rei do Crime te ajuda de boa e espontânea vontade. Então ele acorda o Aranha e explica que ajudou, porque o Duende Macabro é uma ameaça pros negócios dele, então ele só prefere que o Homem-Aranha cuide disso mesmo.
só não fala que sem o sentido da aranha, o Peter não consegue sentir o sinal dos rastreadores, hein? Então o aranha acaba saindo de lá e voltando como Peter, comentando até com o Jameson que é uma pena que ele não trouxe a câmera. E o Jameson responde que foi até bom não ter nenhuma foto desse momento, mostrando o quão envergonhado ele tava. E depois disso, o Peter e o Harry vão conversar sobre tudo isso que rolou. E o Harry comenta que achou muito estranho o Duende Macabro estar familiarizado com o clube, familiarizado ao ponto dele poder ser um sócio e provavelmente ter sido um amigo do Norman. E falando no Duende Macabro, ele acaba descobrindo o rastreador aranha, e ele sabe pelos diários do Norman que o Homem-Aranha só consegue localizar eles com o sentido aranha, e que como agora ele tá sem, eles são inúteis. E cara, esses diários tem bastante coisa, hein? O Duende até comenta que viu uma anotação de plano do Norman para revelar a identidade do Homem-Aranha, fazendo o Duende ficar encucado, se perguntando se o Norman realmente teria descoberto quem o Homem-Aranha era antes dele morrer. E se ele tivesse descoberto mesmo, então esse seria o seu segredo mais valioso. Esse como ele fazia para manter aquele cabelo. Enquanto isso, o Homem-Aranha decide ir atrás dos membros do clube para tentar conseguir alguma informação sobre o Duende Macabro. Então ele vai na casa do George Vandergill, que é o nome americano mais abrasileirado que eu já vi, para perguntar se o Duende Macabro lembrava alguém que ele conhecia, ou qual que seria o segredo dele para ele estar sendo chantageado. Só que o brother aí diz que ele não tem nenhum segredo e que ele só foi na reunião para ver os envolvidos, e fala pro Aranha ir atrás dos outros membros. E ele vai, antes dele ver o tal George cancelando um voo nada suspeito. Então o Aranha vai até outro membro do clube, que seria um cara chamado Roderick Kingsley, que tá andando pra lá e pra cá preocupado com alguma coisa, já que o irmão dele não tá no país, caso ele precise dele pra alguma coisa. Enquanto uma moça chamada Sheila tenta acalmar ele, quer dizer Stephanie, que sai logo em seguida depois dessa mancada aí. Bem a tempo do Aranha chegar pra interrogar o Kingsley sobre o que ele sabia sobre o Duende Macabro, que responde todo encagaçado de medo, que não sabe de nada, suplicando pra ser deixado em paz. E nisso o Aranha passa as próximas 12 horas visitando os membros que estavam na reunião pra tentar descobrir alguma coisa, mas a resposta é sempre a mesma: ninguém sabe nada sobre o Duende Macabro. Então ele decide ir até a última pessoa que tava naquela reunião, e quase morre depois de seu sentido aranha voltar e ele sentir a mesma sensação de perigo de quando ele sentiu na casa do Harry, que some junto do seu sentido aranha. E bom, essa última pessoa era o Jameson, que tá escrevendo uma confissão sobre ter criado o escorpião, em resposta à chantagem feita, já que ele diz que assume os próprios erros ao invés de se importar com orgulho. O que o Aranha já fala que é papo furado, porque se o Jameson realmente quisesse, ele já teria confessado tudo isso faz anos, além de só reforçar o quão hipócrita ele é, já que ele sempre acusou o Aranha de agir fora da lei, mas foi ele quem criou um super vilão pra tentar matar o Homem-Aranha, que depois enlouqueceu, mas que como agora ele tá sendo chantageado, ele quer tentar sair antes pra poder ter piedade do público, o que com certeza não vai rolar, e ainda vai acabar com a carreira jornalística dele. Só que ainda assim, o Homem-Aranha decide ir atrás do Duende Macabro pra fazer o Jameson continuar com o emprego dele, e talvez assim eles possam ter uma trégua entre si. Então Peter vai pra casa procurar a sua última esperança, que seria o seu antigo receptor de rastreamento, pra conseguir localizar o rastreador, que tá sendo analisado nesse momento pelo Duende Macabro. E ele até admite que se foi mesmo o Homem-Aranha que fez aquilo, então ele era um gênio. E como o Aranha é um cara gente fina, ele resolve ir pessoalmente pra poder agradecer esse elogio, e nisso eles saem no tapa, até o Duende Macabro acabar acertando um raio nas anotações do Norman sem querer, e fazer a coisa toda pegar fogo, o que deixa ele bem puto, já que ele ainda não tinha tirado cópias. E caramba, pro cara que até agora tinha se provado ser um dos vilões mais preparados do Homem-Aranha, esquecer de tirar cópia de documento acabou de tornar ele um dos vilões mais identificáveis da ficção. Igualdade? Amor? Sobrevivência? O que é tudo isso perto da dor de ter que tirar a segunda via do RG? Duende Macabro, inspirando motivações desde 1984. Então ele só explode a porra toda, que começa a pegar fogo, e pasmem, ajuda a queimar ainda mais rápido as anotações. Boa, mano, tá sabendo legal. Então o Duende Macabro resolve entrar no furgão blindado e só meter o pé dali. Mas o que ele não sabia era que o Homem-Aranha tava grudado no furgão, e começa a bater no para-brisa. E ele logo explica que só um impacto igual de uma bomba seria o suficiente pra quebrar o para-brisa. Eita, porra, Duende Macabro, se eu fosse você eu escolhi um deus e começava a rezar. Então o Aranha consegue entrar no furgão e eles começam a luta, bem a tempo do sentido aranha do Peter voltar pra valer, deixando eles de igual pra igual. Só que enquanto eles lutavam, o furgão, que tava no piloto automático, acaba caindo no rio Hudson, e isso acaba fazendo o modo de autodestruição dele ser ativado, e o Homem-Aranha tenta tirar o Duende Macabro de lá, só que ele acaba ignorando e o furgão acaba explodindo. E bom, o Peter sobrevive a isso, mas quando ele tenta voltar lá pra baixo pra descobrir se o Duende Macabro tinha conseguido escapar, ele só encontra a máscara rasgada dele flutuando, com uma expressão de como se estivesse rindo do Homem-Aranha. E já no dia seguinte, o Aranha vai até o Jameson pra explicar que o Duende Macabro sumiu junto das provas que ele tinha, que foram destruídas no incêndio, e que ninguém iria saber sobre o Jameson ser o responsável pela criação do escorpião. E quando o Jameson escuta isso, ele só cai na gargalhada e revela que ele já havia publicado sua confissão naquele mesmo dia, anunciando que iria se demitir, já que ele admite que criou um super vilão, mas que ele não vai colocar a integridade do Clarim em risco por causa de um erro dele. Assim, deixando o cargo de editor-chefe pro Rob assumir. Pois é, agora só falta ele e a Marla assumirem que também criaram os esmagaranhas, né? E umas horas depois disso, o Peter e o Harry estão conversando no Central Park, comentando
argumentando que os diários do Norman foram destruídos e que o Duende Macabro deve ter morrido na explosão. Mas se o Homem-Aranha sobreviveu, então não dá pra saber se ele também aguentou o tranco. Mas o Peter diz para o Harry não se preocupar com isso, já que o Duende Macabro perdeu essa pra ele. E o Harry retruca, perguntando se foi o Duende Macabro quem perdeu mesmo, já que de qualquer forma, ele revelou que o pai do Harry era o Duende Verde. Como ele poderia viver sabendo que alguém que ele amava tanto era um assassino lunático? O que ele pode fazer a respeito disso? Então Peter responde pro seu amigo que ele pode viver uma boa vida, fazendo do mundo um lugar melhor e sendo um exemplo para dar orgulho aos filhos dele, melhor do que o pai dele foi para ele. O Harry então agradece pelo Peter ser o seu amigo e eles se despedem. E depois desse momento bacana aí, Peter do nada começa a sentir o sentido da aranha dele apitando que nem louco como antes para alguma coisa no Central Park. Então ele se troca e quando chega lá... Alô? Oi, liga sua TV no noticiário agora. Será que eu posso saber com quem eu tô falando? Não, é segredo. Agora liga sua TV no noticiário, agora. Olha só, engraçadinho, em primeiro lugar... Caraca, desligou na minha cara. Ainda por cima era número anônimo. Bom, não custa nada tentar, né? Nós estamos com um pouco de interferência, mas a notícia é real. Um estranho objeto gigante acabou de surgir no meio da praça há poucos minutos atrás. E pelo que sabemos, por algum milagre, nenhuma pessoa presente teria se ferido. Entretanto, ainda não se sabe como essa estrutura poderia ter aparecido, ou o que ela seria e se representa algum risco. As autoridades já foram acionadas e pedem para manterem distância do local. Ai meu Deus, o que é isso? Parece uma versão futurista do Maracanã. Caramba, essa parada é enorme de perto. Diminui que não ia, né? Mas... ainda assim... como é que uma coisa gigante desse tamanho simplesmente aparece do nada? Ela não pode ter caído do céu só. Se algo desse tamanho simplesmente caísse do espaço, ia gerar uma cratera do tamanho de um barco. O que é isso? É quase como se todos os meus sentidos gritassem pra eu ficar longe dessa coisa. Mas... ainda assim... eu sinto que... tá... me chamando? Bom, seja lá o que eu vou fazer, é melhor que seja agora. Peraí, eu voltei? Meu Deus, eu voltei! Caramba, meu Deus, depois de tanto tempo, eu até esqueci de como as coisas eram lindas. Os pássaros, as árvores, as ruas, até as garotas de... Ih, deixa pra lá. Caramba, como é bom estar de volta. Depois de toda aquela loucura, eu nem quero saber dessas coisas viajadas, sai fora. Ai caramba, eu tô tão feliz de ter voltado pra casa. Ai caramba, meu Deus, eu esqueci. Durante a minha ausência, eu deixei de fazer uma coisa muito importante. Eu esqueci de terminar a história. E como
como eu ia dizendo, o Peter fica com o sentido da aranha pitando que nem doido, como ele já havia sentido antes. Então ele se troca e acaba trombando com essa estrutura gigante aí, que parece uma versão futurista do Stonehenge, e nisso ele acaba entrando e sumindo, que nem teu pai. Porque nessa época, 1985, só ia rolar as Guerras Secretas, um mega evento crossover em 12 partes, onde uma entidade cósmica chamada Beyonder reúne heróis e vilões em um lugar chamado Mundo de Batalha para eles saírem no soco, tipo num Battle Royale. E o grupo que ganhasse ia ter como prêmio poder pedir pro Beyonder realizar todos os seus desejos. Mas deixa eu cortar o barato e adiantar que o Peter e todo mundo volta pra Terra depois de vários dias. E nesse período, depois do Peter voltar das Guerras Secretas, acontecem algumas coisas bem relevantes. Seja fora das histórias, com o Roger Stern deixando de ser o roteirista dessa fase e sendo substituído pelo Tom DeFalco, ou seja dentro das histórias do Aranha. Como ele contando que largou a universidade pra Tia May, e ela ficando decepcionada e passando a não querer falar com ele por ter desistido depois de tanto esforço, o surgimento de um super vilão misterioso chamado Rosa, que parece gostar bastante de botânica, nada contra, cada um com seus hobbies, que comanda uma parte do crime organizado e acaba contratando o Puma pra tentar matar o Homem-Aranha, o Lance Bannon sumindo do nada, o Halloween tentando pegar o furgão de batalha pra si, e a Mary Jane revelando que sabe que o Peter era o Homem-Aranha, quando ela viu ele saindo pela janela da casa dele na noite em que ele foi atrás do assassino do tio Ben, além dela contar a triste história da família dela, do pai desequilibrado, da mãe miserável e da sua irmã, Gale, que eu já falei aqui antes, que foi largada pelo marido após ter seu segundo filho e depois foi deixada pela Mary Jane depois da mãe delas morrer, pela Mary Jane ter tido medo de desperdiçar sua vida em prol da felicidade de outra pessoa, como já havia acontecido com a sua mãe e a sua irmã, mostrando um lado nunca antes visto da personagem pra gente. E, é claro, como eu pude me esquecer, foi nessa época também que surgiu um dos uniformes mais icônicos do Homem-Aranha, um dos mais amados, que só fica atrás do clássico em questão de preferência, que marcou gerações e toda a mitologia do personagem, o lendário, o bombástico Homem-Vergonha. Não, por mais que eu seja um dos poucos seres humanos que veja beleza nessa merda aí, o traje que eu realmente estou me referindo é o uniforme negro. Esse uniforme é uma roupa que o Peter consegue nas Guerras Secretas, enquanto ele estava indo consertar o uniforme dele em uma máquina que fazia os trajes só com pensamento, mas ele acabou indo na máquina errada e ganhou uma esfera que se juntou a ele e se transformou em um traje, que coincidentemente é quase idêntico ao da Mulher-Aranha, a Julia Carpenter. Esse uniforme tem algumas funcionalidades especiais, como poder produzir a sua própria teia, guardar objetos e poder mudar a sua aparência com apenas um pensamento. Mas como tudo que vem fácil se vai fácil, com o uniforme negro não foi diferente. Já que depois do Peter ter episódios estranhos de cansaço, sono desregulado, fadiga, sentimento de derrota e dificuldade de mandar o traje se afastar, o Peter resolve tomar vergonha na cara e levar esse treco pro Senhor Fantástico analisar. E os resultados são surpreendentes, já que o traje não era feito de um tecido alienígena, ele era um alienígena. Sendo mais preciso, ele era um simbionte alienígena. Uau, então o simbionte era o 23º passageiro na volta pra casa? Então o Peter se livra desse bicho aí e deixa ele contido no edifício Baxter. E é assim que surge o Homem-Vergonha, que foi feito graças a um uniforme emprestado pelo Johnny Storm e uma sacola de pão, além do bilhete de me chute nas costas. E eu tô começando a achar que tudo que é criado em conjunto do Homem-Aranha com Tocha Humana acaba se tornando uma das maravilhas da humanidade. Enfim, tudo isso que eu falei depois do Peter voltar das Guerras Secretas ocorre na saga do traje alienígena. Pois é, uma saga dentro de outra saga, nem um pouco confusa, né? Mas pode deixar que eu falo dela em mais detalhes em um outro vídeo. E, adivinha quem voltou? É isso aí, pra fechar essa mini saga do traje alienígena, a gente descobre que o Duende Macabro não morreu, e que agora ele tá se aliando com o Rosa, pra eles conseguirem criar um império tão poderoso que rivalize com o do Rei do Crime, fazendo donos de vários lugares começarem a pagar tributos pra eles, o que acaba chamando a atenção e fazendo o Peter ficar sabendo que o Duende Macabro está vivo e decidindo ir atrás dele. Mas além dele agir como seu barriga, o Duende Macabro pede alguns capangas pro Rosa pra poder ir atrás do Harry e da Liz, que, a propósito, a gente fica sabendo pelo Harry que a Oscorp tá indo meio mal, já que tem alguém comprando quantidades grandes dos estoques da empresa através de companhias pequenas pra poder acabar com ela. Mas quem será que tá por trás disso, né? E nisso o Duende Macabro brota no escritório do Harry pra poder pegar as cópias dos diários do Norman, já que alguém tão precavido como o Norman com certeza teria deixado alguns diários de reserva pra trás. Mas então o Homem-Aranha aparece e eles começam a se bater. E, o Lance Bannon tá meio sumido, né? E nada melhor do que já chegar humilhando o super vilão que mal voltou, jogando ele no banheiro feminino e obrigando ele a apagar uma abóbora explosiva em um vaso cheio de bosta. Cara... Só que ainda assim o Duende Macabro acaba escapando e a gente vê os capangas do Rosa sequestrando a Liz e a Mary Jane. E coitado do Harry, que nem conseguiu fazer nada pra impedir. Então as duas acabam ficando presas em uma espécie de galpão do Rosa, pro Duende Macabro usar a Liz e o bebê dela de refém contra o Harry, pra assim ele conseguir os diários. Mas como a Mary Jane tava junto, ela acabou sendo levada também. Além de que, se a Liz desse a luz, alguém precisaria estar ali pra ajudar. Essa criança já vai ter muita história pra contar pros amigos. Só que o mais interessante disso tudo aí é que o Duende Macabro sabe quem a Mary Jane é, indicando que ele é alguém que ela conhece. E depois disso, o
Harry encontra o diário do Norman com todas as localizações dos armazéns com esconderijos dele. Então ele leva pro Duende Macabro, que também sequestra ele e joga no galpão junto com as outras duas. Mas relaxa, o Peter tava seguindo ele. Então o povo escapa e o Aranha começa a cair na porrada com o Duende. E as coisas começam a esquentar. Não, sério, o lugar literalmente começa a pegar fogo. E se já não bastasse isso, ali está prestes a dar à luz, o que acaba obrigando o Aranha a parar de lutar pra poder tirar todo mundo dali. O que, obviamente, acaba fazendo o Duende Macabro escapar. De novo. Ah, qual é, brother? Ele já tinha praticamente perdido. Não dava pro Peter pelo menos ter desmascarado ele, ou sei lá, imobilizado e tirado ele junto com o pessoal? É, mas esse aí sou eu querendo exigir lógica na história de um humano que sobe paredes e tem sangue radioativo. Bom, mas pelo menos a gente descobre que aquele diário que o Harry tinha levado só tinha lugares que o Duende Macabro já tinha ido atrás. Então ele era totalmente inútil. Assim, deixando o Duende Macabro bem puto por todo o esforço desperdiçado e jurando que depois dele se recuperar dos ferimentos, o Homem-Aranha iria pagar. De novo. Então ele acaba ficando sumido por umas 14 edições. É, bicho, o médico receitou repouso e ausência. É melhor ouvir o doutor. E nesse descanso aí, o filho do Harry e da Liz nasce, o Norm Osborn. A Gata Negra faz um traje preto de tecido pro Peter e eles terminam o namoro deles. O Peter e a Tia May fazem as pazes. A Betty e o Ned começam a ter alguns problemas de relacionamento, principalmente pelo Ned estar tendo que fazer bastante trabalhos investigativos, não dando tanta atenção pra Betty, e por ela estar se encontrando com o Flash Thompson. Primeiro se encontrando por acaso, depois jantando juntos e depois indo se encontrar sem ninguém saber. Tem também o Devorador de Pecados aparecendo e matando a capitã de polícia Jean DeWolf. O Homem-Aranha desce a porrada no Senhor do Fogo e depois ele passa por uns perrengues com o Beyonder e o Mephisto. Pera, Mephisto? E depois de tudo isso aí, o Duende Macabro tá de volta, porque vaso ruim não quebra fácil não. Igual os inimigos do Aranha, que voltam de montão. E olha, eu acho que eu devia começar a rever os meus conceitos, porque no começo do vídeo eu tava falando sobre como o Duende Macabro é um vilão inteligente, estrategista, que usa a razão ao invés da loucura e por isso ele consegue criar bons planos. Mas agora eu tô achando que ele tem o QI equivalente a de um pincher. Porque, saca só, o Duende Macabro fala que agora ele tá realmente preparado pra enfrentar o Homem-Aranha. É, agora vai. Então ele fala que deixou as suas armas ainda mais mortais, incluindo os seus lasers, que no caso ele adicionou um botão vermelho gigante no peito, pra ele apertar e ativar o modo de tiro aleatório, que dispara várias rajadas lasers de forma contínua. E aí eu te pergunto, qual é o racional por trás dessa decisão, sendo que ele já podia atirar pelos dedos sem ter que usar um outro braço, e esse treco nem é uma mira automática, é aleatório. Então qual é a diferença entre isso e só chacoalhar o braço normalmente, atirando que nem doido? Ah, e sem contar que a alça da bolsa fica em cima do botão. Então era pra essa bodega ficar disparando toda hora. E se já não bastasse essa ideia ser idiota, ainda deixou o Duende Macabro com cara de brinquedo. Caraca, moleque! Mas enfim, enquanto o Duende Macabro e o Rosa ainda estão planejando construir um império que rivalize com o do Rei do Crime, o Peter tava ajudando a Tia May a trazer o Nathan Lubensky do hospital, já que ele tinha sido agredido por dever dinheiro pra uns caras meio errado, justo no dia em que a Tia May tinha pedido pro Peter tomar conta dele. Mas, né, ele tinha que salvar a vida do esmagador Hogan. E depois dele falhar com o Nathan e com tantas outras pessoas, o Peter conta pra Mary Jane que ele decidiu parar de ser o Homem-Aranha. Assim ele conta pra ela como ele conseguiu seus poderes e que ele decidiu virar um herói por causa da sua falta de responsabilidade que custou a vida do seu tio Ben. O que inclusive faz a Mary Jane se ver no Peter, por ela também ter agido assim uma vez. E enquanto isso rolava, a Chachan tava tentando ligar pro Peter pra saber do Flash, quando o próprio aparece pra falar que na verdade ela tava ficando com o Peter e que era por isso que o relacionamento dele estava ficando azedo. O que ela responde dizendo que obviamente não era verdade e que era só o Flash querendo passar a culpa dele pra outra pessoa, principalmente por ele estar saindo com a Betty, que é uma mulher casada. Assim, irritando o Flash, que dá um tapa na Chachan e vai embora que nem um covarde. E pra piorar, a gente descobre pelo Rob que ele não pediu nenhum trabalho investigativo pro Ned que faria ele ficar longe da Betty por dias. Então, no que ele tava trabalhando? E falando nele, a gente vê o Ned indo procurar o Flash no apartamento dele, mas só encontrando a Chachan, que tava fazendo as malas, mas depois encontrando com ele mesmo na rua e falando pra ficar longe da Betty, o que resulta no Flash dando um socaço na cara do Ned, com o próprio dizendo que ele vai pagar. E se já não bastasse o soco no Ned, quando o Flash descobre que a Chachan se mandou, ele fica doido, dizendo que ela vai se ver com ele também. Então, uns minutos depois, a gente vê o Duende Macabro tocando terror nas ruas e sequestrando a Chachan pra poder usar ela no seu plano de vingança. E essa notícia acaba chegando no Peter, que tava querendo se convencer de que ele não era necessário e que outra pessoa poderia tomar conta disso, e sendo confrontado pela Mary Jane sobre onde estaria o senso de responsabilidade dele agora. Assim, surgindo dos céus, o Homem-Aranha aparece pra poder enfrentar o Duende Macabro e... Ei, esses aí não são o Roger Stern e o Ron French? Bem, nessa aí o Peter consegue salvar a Chachan e só pra constar, o tiro aleatório foi inútil mesmo. Só o normal que prestou mesmo. Mas isso aí serviu pro Aranha conseguir cegar o Duende jogando teia na máscara dele, que acabou escapando de novo.
Acho que tá ficando meio na cara que não foi uma boa ideia fazer essa história ter mais de 20 edições. E se você achou a agressão do Flash algo horrível, bem, e se eu te contar que ele foi visitar a Xaxã no hospital pra poder cobrar a explicação dela do porquê ela teria se mandado de casa e ainda chamado ela de traidora? Esse cara é maluco. As minas piram. E na saída, ele ainda falou em rede nacional que o Duende Macabro era só um esquisito covarde, que precisa usar uma roupa ridícula pra atacar mulheres indefesas pra se sentir forte, e que ele não ia durar nem 10 segundos se saísse na porrada com um homem como ele. E se tem uma coisa que o Homem de Ferro 3 ensinou pra gente, é que você não sai por aí ameaçando criminosos pra todo mundo ver, porque uma hora ou outra eles vão vir atrás de você. Assim o Aranha acaba lutando com o Duende Macabro de novo, até eles chegarem em um armazém, onde o Duende Macabro acaba indo pra um buraco e explodindo uma fornalha de gás, o que acaba derrubando ele e dando a chance do Homem-Aranha finalmente desmascarar ele como sendo o Flash Thompson? O quê? E bem, ele acaba sendo levado pela polícia, que encontra o arsenal do Duende Macabro na casa dele. Só que é claro que tudo isso foi plantado pelo Duende Macabro original, pra ele poder ficar na encolha por um tempo. E como resultado disso, o Flash acaba sendo preso e sendo acusado de ser o Duende Macabro. E nisso o Peter fica meio em dúvida se deve ajudar ele ou não, mas depois de ser chamado para escrever uma matéria pro Clarim sobre o caso, ele vai até a delegacia com a advogada do Flash, a Sharon Banks, pra conversar um pouco com o sujeito, onde o Flash é quase morto pelo flagelo, mas o Aranha acaba impedindo, e com isso o Peter decide realmente ajudar o Flash, que alega não saber porque ele tava com a roupa do Duende Macabro ou como que os equipamentos apareceram na casa dele. E nesse período em que o Flash tá preso, o Peter tenta arranjar uma grana trabalhando pra Silver Sable, que é uma mercenária dona da Sable International e é a monarca soberana do país fictício de Sincaria, pra assim o Peter conseguir pagar um investigador que conseguisse achar provas da inocência do Flash, o que acaba não dando muito certo e ele nem é pago no final das contas. Homem-Aranha, cadê o meu dinheiro? Cara, a gente tá a caminho de um funeral. Você quer que sejam dois? Além disso, a Beth e o Ned se separam depois de tudo isso envolvendo o Flash, e o Rob nota que a roupa do Duende Macabro não bate com a roupa que o Flash estava usando quando ele foi preso, o que ajudaria a indicar que ele não era o verdadeiro Duende Macabro. E há também o fato da gente descobrir que o Duende Macabro é alguém que trabalha com o Roderick Kingsley, que é um estilista de moda meio imoral e chefe da Mary Jane. E mais uma coisa, a gente descobre que o Duende Macabro realmente conhece a Mary Jane na sua identidade civil, como ele tinha demonstrado antes. Entretanto, o Flash não fica muito tempo preso, porque o Halloween invade a prisão e tira ele de lá, o que faz o Duende Macabro ficar bem puto, já que foderam todo o esquema dele. E nessa o Flash fica vivendo nas ruas por um tempo e depois vai ficar na casa da Beth com ela. Só que é aí que começa o arco da Guerra de Gangues, onde basicamente os grandes chefes de organizações criminosas como Cabeça de Martelo, Rosa e Cabeleira de Prata começam a brigar por território depois do vácuo de poder que foi gerado quando o Rei do Crime sumiu depois de ficar tanto tempo aporrinhando o Demolidor. Então rola um monte de merda com o povo todo querendo se matar e fazendo aliança pra conseguir ainda mais poder, até o Rei do Crime voltar e basicamente encerrar a guerra, entregando seus subordinados pra polícia, pra assim garantir a segurança da sua esposa, a Vanessa. Além disso, a gente ainda descobre que o Rosa é o Richard Fisk, o filho do Rei do Crime. E teve isso aí. Só que com o fim do arco da Guerra de Gangues, rola o crossover Homem-Aranha vs Wolverine, onde o Peter acaba indo pra Berlim pra ajudar o Ned a cobrir uma matéria e acaba trombando com o Wolverine. E também é a história onde o Ned Leeds é morto, tendo a sua garganta cortada e o seu braço quebrado. Brutal, não? E pra vocês terem uma ideia, a morte do Ned foi algo mas tão chocante que acabou fazendo a Beth ficar com um estado mental bem prejudicado, quase paranoico praticamente. Mas agora você deve estar se perguntando, por que o Ned foi morto? E bem, é agora que vem a pior parte. Depois de rolar o enterro do Ned, o Rei do Crime chama o Homem-Aranha pra ele ir até o seu escritório, sem truque, sem armadilha, nem nada. E ele entrega um dossiê pro Aranha. E então, nós descobrimos que quando o Ned estava sozinho em Berlim, no hotel em que ele estava hospedado com Peter, os homens do estrangeiro, que é um mercenário, haviam sido contratados pra matá-lo, porque quem havia encomendado a sua morte sabia que Ned Leeds era o Duende Macabro. Peraí, o quê? Mas calma que tem mais. O problema, além de tudo isso, é que mesmo depois do Ned estar morto, ainda tem um cara vestido de Duende Macabro por aí, e esse cara é ninguém menos que Jason Philip Macendale, ou melhor, o Halloween, que foi quem havia pedido pro estrangeiro matar o Ned depois de ele ter quase ferrado os planos dele, e também pediu pro estrangeiro entregar os equipamentos do Duende Macabro pra ele. Assim, o Homem-Aranha decide usar esse dossiê pra inocentar o Flash e levar os assassinos do Ned pra cadeia. Só que o novo Duende Macabro aparece e eles começam uma luta, onde o Duende acaba acertando um laser no Aranha, que acaba derrubando ele, queimando os arquivos e dando a chance do Duende Macabro jogar uma abóbora explosiva no Aranha. Mas do nada aparece o Flash como um bom jogador de futebol americano e salva o Aranha, assim se sacrificando pelo seu herói.
Não, tô zoando. Ele acaba indo parar no hospital e sendo inocentado de ser o Duende Macabro. E aí acaba ficando um questionamento pra todo mundo que não leu o dossiê sobre quem é o Duende Macabro verdadeiro. E como o Peter não tinha como contar sem revelar a própria identidade e piorar a vida da Beth, contando que o original era o Ned e que o Macendale era o atual, as coisas acabam ficando assim mesmo. Ah, e de extra, na edição seguinte, depois de ter passado por tantos perrengues juntos, o Peter decide pedir a Mary Jane em casamento. Lindo, né? Mas voltando pro Duende Macabro, ainda fizeram 2 edições no título Web of Spider-Man para explicar um pouco sobre o Ned ser ele. E, basicamente, o Richard Fisk conta que um certo dia, o Ned Leeds foi até a casa dele com a proposta deles derrubarem o Rei do Crime, já que o Richard também não gosta das atividades criminosas do pai. E com essa parceria, o Richard colocaria o pai dele atrás das grades e o Ned ganharia uma história para vender. Só que no início o Richard rejeita a proposta e vai viajar ao mundo com seu amigo, Alfredo. Porém, em todos os lugares do mundo que eles iam, o Ned tava lá. Até que um dia, depois do Richard ver a situação deplorável da sua mãe, ele decidiu acabar com seu pai. E eles foram se encontrar com o Ned, que levou eles até um armazém e se revelou como o Duende Macabro. E assim eles começaram a trabalhar juntos, com o Ned indiretamente ajudando a criar a persona do Rosa, para assim despistar o Rei do Crime da identidade do filho. E com isso, eles forjam um primeiro encontro e então o Duende Macabro e o Rosa formam sua parceria publicamente, dando início às suas atividades, até as coisas começarem a sair do controle. Quando o Ned começou a se tornar obcecado com os diários do Norman, dizendo que era para poder usar em uma publicação futura, expondo o Duende Verde, mas na verdade era para o seu próprio ganho pessoal em obter mais poder, o que acabou colocando ele no caminho do Homem-Aranha. E cada vez mais, o Ned ficava mais e mais fora de si, com o próprio Richard dizendo que ele estava doente, maluco e mal conseguia reconhecer ele, o que, eventualmente, acabaria por levar ele até o seu trágico fim. Assim, terminando a história. Só que não, pois em 1997, 10 anos depois da revelação do Duende Macabro, é lançada a minissérie Duende Macabro Vive, onde Jason Macendale é preso e no dia de seu julgamento, ele revela pra todos que o Duende Macabro original era Ned Leeds, o marido de Betty Brant. E nisso, o Peter e a Mary Jane começam a refletir, já que se o Ned era mesmo o Duende Macabro, então era pra ele ser tão forte quanto o Peter, graças ao soro do Duende. Então não era pra ser possível ele ter tido seu braço quebrado tão facilmente por assassinos comuns, e tão pouco ter sido morto por eles. E isso faz eles chegarem na chocante conclusão de que não era possível de que Ned Leeds fosse o Duende Macabro. E voltando pro Macendale, quando ele é preso, um homem invade a sua cela, o chamando de tolo por realmente ter acreditado que o Ned era o Duende Macabro, revelando que ele nunca passou de um mero bode expiatório, tal qual foi o Donovan, e dizendo também que permitiu que o Jason fingisse ser o Duende Macabro enquanto ele se concentrava em coisas mais importantes, mas que agora o Jason tinha se tornado uma vergonha para ele, assim o matando carbonizado e depois saindo da prisão, se revelando como sendo o verdadeiro Duende Macabro. E eventualmente, ele acaba sequestrando a Beth, onde ele decide contar para ela toda a sua relação com o Ned em troca dela revelar as anotações secretas do seu marido. E então o Duende Macabro explica que depois de sobreviver ao confronto com o Homem-Aranha, que havia destruído seu furgão de batalha, ele estava voltando para o seu esconderijo, quando ele notou que o Ned estava seguindo ele. E nisso o Duende Macabro capturou. O Ned nunca soube quem ele era, mas ele soube tudo sobre o Ned, graças a um soro da verdade que o Duende Macabro havia injetado nele, basicamente o drogando. Assim, ele decidiu usar o Ned nas suas atividades, fazendo lavagem cerebral nele e o programando para fazer ele pensar que era o Duende Macabro, o usando como seu substituto, e sendo vital para convencer o Richard Fisk a se tornar o Rosa, já que depois ele poderia aproveitar e se unir ao Rosa, fingindo que era o Ned. E, é claro, graças às lavagens cerebrais e às drogas que o Duende Macabro injetava no Ned, isso acabou gerando um efeito colateral nele, o deixando mais irracional e raivoso. Mas depois de um tempo, o Duende Macabro acabou ficando entediado dessa vida de crime e decidiu usar o Ned uma última vez para forjar a sua própria morte. Então ele vazou a informação para vários grandes criminosos de que o Ned era o Duende Macabro, e para garantir que não tivesse erro, ele mandou um pacote com um traje e um diário falso pro hotel onde o Ned estava hospedado em Berlim, o que acabou acionando a programação do Ned e foi a prova necessária para os assassinos do estrangeiro terem certeza da vida dupla dele e o matarem. E depois disso, Jason Macendale assumiu o manto do Duende Macabro e ele pôde se aposentar e talvez nunca mais precisaria usar máscara de novo. E ao terminar de contar a história, ele pergunta pra Beth sobre as anotações do Ned, que obviamente não existiam. Então o Roderick Kingsley aparece, falando que não vai aceitar que mais ninguém morra, ao mesmo tempo em que o Homem-Aranha chega, já que ele havia colocado um rastreador no gravador dela, e ele decide ir atrás do Duende Macabro, deixando Roderick com a Beth, que conta que ele trabalhava com o Duende Macabro antes mesmo dele usar o Ned, dizendo que o Duende Macabro nunca se viu como um criminoso
criminoso, mas tudo que ele tinha era tirado dos outros. Que ele havia usado o informante dele, o George, para conseguir os equipamentos do Duende Verde e depois matou ele. E que ele fez lavagem cerebral no Donovan e depois no Ned, os usando e depois os descartando. E falando que o Duende Macabro usava pessoas durante toda a sua vida, mas que ele se deixou ser usado, dizendo que cobria ele antes mesmo de tudo isso acontecer. E então, a Beth percebe que aquele homem não era Roderick Kingsley, ele era Daniel Kingsley, e que o seu irmão, Roderick Kingsley, era o Duende Macabro, que é derrotado pelo Homem-Aranha, preso e ainda humilhado com um gravador, deixado pelo Aranha com a voz do próprio Kingsley, dizendo que ele havia se tornado uma vergonha para ele mesmo. Assim, encerrando esse mistério que durou tantos anos, inocentando Ned e finalmente dando paz para aqueles que tanto a buscavam. E agora sim, encerrando a história. E essa foi a saga do Duende Macabro. E bem, o que eu achei? Bom, vamos por partes. A primeira parte, escrita pelo Roger Stern, é um espetáculo. O Duende Macabro aqui tem uma introdução incrível e ele brilha como vilão, sendo tão ameaçador quanto o Duende Verde original. Além das vezes que ele consegue escapar do Aranha, que são muito mais aceitáveis por justamente serem as primeiras, mas ainda assim as escapadas são feitas de uma forma bacana. O Stern também lida muito bem com o Peter e todo o núcleo dele no geral, sabendo dosar bem os aspectos da vida do Homem-Aranha, seja no trabalho, nos relacionamentos e principalmente nos estudos, fazendo Peter largar a universidade, que é uma ideia muito interessante que só seria revisitada décadas depois. Agora, em relação à parte do Tom DeFalco depois das Guerras Secretas, as histórias são boas também. Ele sabe equilibrar muito bem os núcleos da vida do Peter, criou o Rosa, fez todo um arco dele trabalhando com o Duende Macabro e fez um trabalho bem legal amadurecendo a Mary Jane, dando continuidade no que o Roger Stern estava começando a fazer. Além do retcon que ele fez da Mary Jane saber que o Peter era o Homem-Aranha, o único ponto fraco dele que me vem à mente é a redundância envolvendo o Duende Macabro escapar e as histórias se estenderem, porque de resto ele lida muito bem com o personagem e contribui bastante para deixar os leitores em dúvida sobre quem seria o Duende Macabro e o Rosa. E falando nisso, eu acho que vale a pena explicar a situação envolvendo a polêmica identidade do Duende Macabro, para vocês terem uma noção do porquê a história se desenrolou do jeito que foi. Bom, quando o Roger Stern estava escrevendo as histórias, ele queria criar um vilão novo pro Aranha, já que naquela época os vilões mais conhecidos dele estavam um pouco saturados, e o Stern também gostava de ver o Aranha enfrentando vilões novos e inusitados. É um fanático que o diga. Então ele decidiu criar junto do Romitinha o Duende Macabro, que era a mistura perfeita entre algo que os fãs tinham familiaridade com um conceito totalmente novo. E enquanto ele terminava de bolar o padrão de fala para esse novo vilão da edição 238, ele se deu conta que a forma de falar do Duende Macabro era a mesma do Roderick Kingsley, que era um estilista de moda babaca que ele havia criado quando ainda estava escrevendo para o título da espetáculo Spider-Man. Além disso, ele também pensou depois em criar um irmão gêmeo do Roderick Kingsley que iria se vestir como ele para quando o Roderick estivesse como Duende Macabro, para assim despistar a atenção dos fãs. Então, beleza, desde a edição 238, o Roger Stern queria que o Roderick Kingsley fosse o Duende Macabro e que o irmão dele iria dar cobertura se vestindo igual ele. O Roger Stern tinha o plano de fazer esse mistério sobre o Duende Macabro durar 26 edições, que seria uma edição a mais em relação ao mistério do Duende Verde. O problema é que nessa época o editor da Marvel do Aranha trocou do Tom DeFalco, que o Roger Stern tinha uma boa relação, pro Danny Fingeroth, que o Roger Stern não tinha uma boa relação, já que ele não conseguia acompanhar as ideias que o Roger Stern tinha, ao contrário do Tom DeFalco. Então o Roger Stern acaba saindo junto do Romitinha e quem assume o roteiro é o Tom DeFalco. Porém, ele não curtia a ideia do Roderick Kingsley ser o Duende Macabro e achava meio absurdo o lance do irmão que se passava por ele. Além de que, esse irmão só havia sido mencionado em um balão de fala, ele nem tinha aparecido. Então ele havia pensado e decidido que o Duende Macabro seria o Richard Fisk, além de fazer questão de estender o mistério de quem era o Duende Macabro o máximo que podia, já que, segundo ele, era isso que tornava o personagem interessante. E, eventualmente, ele acabou criando o Rosa, que seria um personagem intermediário no mundo do crime organizado. Ele não sairia na porrada com os heróis, ele contrataria alguém pra sair na porrada por ele. E como ele tinha pensado nele como um personagem mascarado, o Tom DeFalco pretendia revelar que o Rosa era o Roderick Kingsley, já que ele tinha se livrado de seu Duende Macabro. E ele só pretendia mesmo, porque nessa época houve mais uma troca no editorial da Marvel, e entrou o Jim Osley como editor, que na época tinha por volta dos 20 anos e assumidamente ferrou os planos do Tom DeFalco, demitindo ele no arco da Guerra de Gangues, assumindo o roteiro e fazendo o Rosa ser o Richard Fisk. Além disso, ele também havia
perguntado pro DeFalco sobre quem era pra ser o Duende Macabro, e o Tom DeFalco respondeu mentindo que era pra ser o Ned Leeds, pra tirar o Jim Osley da cola dele. Então o Jim Osley foi lá, escreveu o crossover do Homem-Aranha com o Wolverine e matou o Ned Leeds. Isso tudo sem os outros roteiristas do Homem-Aranha ficarem sabendo, e ainda pediu pro Peter David ir lá e fazer o Duende Macabro ser o estrangeiro, o que foi algo que o Peter David viu que não fazia sentido, já que nas reuniões o Tom DeFalco tinha deixado claro que seria o Ned Leeds, e o Jim Osley revelou que o Tom DeFalco não iria mais trabalhar no título do Aranha e que não seria mais o Ned, porque ele iria matar o personagem no crossover do Aranha com o Wolverine só pra deixar o Tom DeFalco puto. Ah, e detalhe, hoje em dia o Jim Osley ele mudou de nome, ele se chama Christopher Priest, e ele diz abertamente em entrevistas que ele se arrepende de tudo isso que ele fez. Ele diz que machucou muita gente naquela época, que ele perdeu muitos amigos e que se ele pudesse fazer tudo isso de novo, ele nunca aceitaria o cargo de editor das histórias do Aranha, porque ele diz que era praticamente criminoso um cara de 22 anos comandar todo um editorial da Marvel. Enfim, essa decisão obviamente era algo bem imaturo de se fazer, principalmente pra alguém que era editor de um título, e o Peter David disse que era pra ele repensar isso, o que o Jim Osley respondeu falando que não dava pra mudar, porque o crossover já havia sido totalmente desenhado. E se vendo nessa situação sem saída, o Peter David bolou um jeito do Ned Leeds ainda ser o Duende Macabro, recontando os eventos do crossover, e depois o Jim Osley foi lá e escreveu as edições da Web of Spider-Man, pra dar mais contexto. Só que, ainda assim, essa decisão do Ned ser o Duende Macabro nunca fez sentido, porque desde o início é deixado bem claro que a pessoa por trás do Duende Macabro é alguém com bastante poder aquisitivo, que é alguém de uma classe social relativamente alta. Porque qual é? Não é qualquer um que sai por aí comprando ações de uma empresa e participando de clubes chiques por aí. E considerando que o Ned seja um repórter muito bem pago, mesmo trabalhando pro Jameson, não é bem pago ao ponto de sustentar um status de grana nesse nível. Isso sem contar o aspecto moral dele. O Ned Leeds sempre foi uma boa pessoa, tinha um bom emprego e era casado. Então qual era o sentido dele querer colocar o Wilson Fisk na cadeia, mas achar justo sair por aí matando e sequestrando gente? Porém, essa decisão, que deveria ser encarada por muitos como uma inconveniência, pro Roger Stern era encarada como uma oportunidade de se contar uma história. E assim, junto do Ron Frenz, eles fizeram Duende Macabro Vive, onde ele revela que o Roderick Kingsley era o Duende Macabro, que tinha um irmão pra cobrir ele e que o Ned Leeds foi manipulado a pensar que era o Duende Macabro pelo Kingsley, o que é algo muito mais condizente com os personagens. E, sendo honesto, essa minissérie é muito boa, e só prova o quanto o Roger Stern é um roteirista sagaz mesmo. O cara conseguiu dar um jeito de contornar as cagadas feitas pelo editorial e ainda fez o plano original dele ser concretizado, além dele engrandecer ainda mais o Duende Macabro, o que é um ótimo ponto da história, com ele podendo ser considerado um dos vilões mais bem sucedidos do Aranha. Tem noção de que o cara literalmente se aposentou porque tava achando as coisas chatas? Sério, se ele não tivesse voltado pra matar o Marcendale, eu teria a chance de ele estar de boaça até hoje. Mas infelizmente a minissérie levou quase 10 anos pra sair, então por muito tempo os fãs ficaram decepcionados com um personagem que tinha tudo pra ter um dos melhores mistérios já feitos. Ah, isso sem contar a sacanagem com as capas apelativas, instigando o público a comprar o quadrinho, pensando que iam revelar quem o Duende Macabro era, pra no final não ser nada. E eles não fizeram isso só uma vez, eles fizeram isso 3 vezes. Eu particularmente conto como 4, levando todo o contexto do Ned. Mas, enfim. A saga como um todo é bastante interessante. Tem um começo muito promissor, um meio um pouco conturbado e tem um final praticamente divino que salva a história e que faz a sua leitura valer a pena. Ufa, finalmente terminei essa história aí. Ai, ai. Agora, se vocês me dão licença, eu tenho que terminar alguns assuntos inacabados com um certo sujeito. Se é que vocês me entendem. Pelo visto, você ainda precisa de mim pra ser alguma coisa. Ah, meu caro amigo, eu já sou tudo o que eu preciso ser. Além do mais, depois que aquele Palermo do Orive sumiu do mapa. Mas sabe como é, né? Nós precisamos aprender a dividir as coisas e passar adiante outras. E sendo bem honesto, uma multinacional como a sua no meu poder, não seria de se reclamar. Mas eu aposto que você já deve ter previsto isso faz algum tempo, não é mesmo? Bem, é como diz o ditado. Mantenha seus amigos perto e seus inimigos ainda mais perto. Putz, tropeçou aí, amigão?
Você? Não, é a sua vovozinha. Não reparou nos olhos grandes pra eu te ver apanhando melhor? E, a propósito, há quanto tempo, hein, cara? Mas como você me encontrou? Ah, cara, eu te falei que eu também tinha os meus truques. Então aproveite o pouco tempo que você tem, mas acredite, eu vou voltar. E vou voltar preparado na próxima vez. Não! Ainda que eu podia jurar que eu tinha jogado rastreador na sua capa e não no planador, como tá mostrando aqui. Que esquisito. Se você continuar no planador, ele irá explodir com você. Traga para mim. Ele sabia! Ele quem? E o que ele sabia? Não te interessa! E ainda que eu te contasse, você não vai poder fazer muita coisa quando eu estiver morto. Tem razão, eu vou morrer de vergonha depois de ficarem sabendo que eu lutei com alguém tão mal produzido como você. Bem, demorou, mas... Últimas palavras? Doente macabro? Eu pensei bem no que você falou e... você está certo. Acho que não faz mal passar algumas coisas adiante. Como, por exemplo, o planador em que você está. Eu te disse que se você continuasse nele, você iria explodir com ele. Boa viagem. Ai, caramba. Bem, essa foi por pouco. Sem ressentimentos? O quê? Nem ferrando, cara. Tu ainda vai preso, maluco. Droga. Eu não quero ouvir as palavras doente nem macabro na mesma frase por um bom tempo. Finalmente tudo isso acabou. E também tem menos um maluco por aí querendo ir atrás de mim. O Duende Macabro tá preso. E junto com outros caras doidos que nem ele. E, a propósito, como foi que ele conseguiu aquelas tralhas dele? Porque nos quadrinhos o Duende Macabro consegue os equipamentos dele por causa do esconderijo do... Espera um pouco.
Doente macabro, doente macabro, doente macabro, doente macabro, doente macabro, doente macabro, doente macabro. O que foi? Pera aí. Pera, você me ligou só para fazer compras? Olha, eu vou. Nunca te falaram que a falta de educação fica no seu lado durante o encontro? Ele tava sempre falando com outro cara. E também... Ele sabia. Ele quem? E o que ele sabia? Caramba, eu só fui me ligar agora. Eu nunca enfrentei um duende verde. Eu resolvo isso outro dia. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu tô passando aqui nesses últimos minutinhos só pra poder agradecer a vocês por terem assistido o vídeo e também agradecer a vocês por esses 4 anos fantásticos de canal. Viu o que eu fiz aqui? 4 fantásticos, Sério, pra mim ainda é loucura pensar nisso, mas 4 anos de Homem-Aranha DV. Uau, é praticamente meia década quase, né? Bom, eu queria agradecer a todos vocês que têm acompanhado até agora, têm assistido os vídeos, têm comentado, compartilhado com os amigos, trocado ideia. Tem sido uma experiência muito legal poder compartilhar essa experiência com vocês, falar sobre o nosso personagem favorito, que é o Homem-Aranha. Sério, é algo fantástico, sabe? Pra não dizer espetacular, só tô mudando aqui. Mas de verdade mesmo, muito obrigado a todos vocês. De verdade mesmo, galera. E, eu também queria agradecer aos meus amigos que participaram aqui do vídeo. Agradecer ao Felipe Tassinari, do canal Tassiranha, ao Rian Feitosa, ou Homem-Aranha Players, do canal Os Players BR Hag, ao Gustavo Matheus, ao Alisson Vênus, do Planeta Aranha, ao Paulo César, do Limit Break, ao Daniel Azevedo, do Vozinhas, e ao Thiago Levesque, do canal Clarinha Aranha. Eu tô deixando o canal de todos os meus amigos que participaram aqui na descrição do vídeo, então, por favor, se inscrevam lá, deem essa força pra rapaziada, porque o conteúdo deles é nota 10, é show de bola, e por favor, sério, deem uma passada lá, eles ajudaram pra caramba nesse vídeo aqui. E, se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva aí, ativa o sininho pra receber notificações de todos os próximos vídeos aqui do canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, não se esqueça de comentar aí embaixo, e se você gostou muito do vídeo e quer me ajudar, por favor, compartilha ele com o máximo de gente possível em todas as suas redes sociais. Sério, isso me ajuda bastante. Bom, no mais é isso, muito obrigado a todos vocês por terem me assistido até aqui. E bom, se cuidem e um abraço do seu amigo de sempre. Valeu!